Salve, salve, minha gente prudentina! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos aí ao 53º episódio. Agora do 51 a 60 eu sempre vou falar isso porque é uma palavra legal de falar. 50º. Eu não consigo. Dependendo do horário ainda. Aí é complicado. E você já sabe, se eu tô com a camiseta do Grêmio Prudente, quase um dry fit já em mim, né? Já é praticamente porque uma entrevistado é do nosso tem relação com grande Grêmio Prudente. É isso. Nosso entrevistado de hoje é Ademir Fezan. Professor Fezan. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo, professor. Tudo bem, boa noite. Quero falar com vocês, obrigado pelo convite. Muitas tentativas, né? Os primeiros convites surgiram ali no meio, né, da disputa ali, do mata-mata da Série A3, então, né, por todo o foco, toda a rotina maluca que isso envolve, né? Futebol é duro, né? Futebol é maluco. E a gente tá agasalhado aqui, Pedrão, porque Prudente tá quase uma São José dos Campos, né? É frio, São José? Tá parecido? Bastante. São José é um clima bem parecido com São Paulo. Muito frio, muito frio. Tá em casa. Tô em casa, e é tranquilo, tô acostumado. É bom que é uma semana, né? Depois acaba. Falando em São José, né? A gente fez um especial indo até lá, né? Acompanhando aí a caravana. Loucura, viu, Pedrão? Loucura. Não jogue em São José de novo. Difícil de novo. O detalhe é que eu assisti com o Fábio logo após a edição. E aí ele veio me contando os bastidores. Teve uma hora lá que escapa no áudio, o Fábio. Vamos entrar, gente, por favor, vamos correndo. Com medo da torcida. Não, vamos logo. Precisava voltar com o material e com vida também, era importante, né? Mas foi legal, foi uma baita de uma experiência. Se você não assistiu ainda, clica aqui no card em cima que a gente vai deixar o link pra você assistir. E só pra falar isso, óbvio, torcida, torcedor, mas toda a experiência foi muito legal. E os colegas de imprensa que tiveram lá também falaram que o tratamento do São José com eles foi espetacular. Sim, sim. Então, assim, eles apresentaram todo o estádio, toda a estrutura antes do jogo, deixaram a galera ir filmar até depois que o roupeiro montou e tal, pra filmar as camisas montadas no vestiário e tudo mais. Então, diz que o tratamento foi bem bacana lá. Você que foi de arquibancada, você tinha que sofrer um pouco mesmo. Merecia. Merecia. E todo mundo sofreu, imagino vocês ali na beira do campo, né? Como que foi aqueles 90 e poucos minutos ali, professor? Fábio, a gente, por mais que a gente tá acostumado, né, com esse tipo de situação, todo futebol brasileiro, qualquer jogo é uma final, né? Ainda mais pro treinador, né? Aí, o tempo todo você tem que provar, o tempo todo você tem que ganhar. É a cultura do futebol brasileiro mundial, mas no Brasil é assim, né? A exigência de vitória. Todos os jogos tem que jogar bem, todos os jogos tem que ganhar. Então, a gente está acostumado com isso, mas é lógico que é um jogo especial, o jogo tinha um acesso, né? Era um jogo mais especial ainda justamente por ser hoje a cidade que eu resido, né? Meus pais moram lá, tenho familiares, enfim. Minha família estava naquele jogo, esse ano. E é lógico que acaba se tornando um jogo bem especial, né? Foi por mais que a gente não conseguiu, né, o nosso objetivo, mas quem estava lá viu que foi um espetáculo, né? Foi bem bacana você ver um jogo dia 3, um estádio cheio, lotado, a torcida do Grêmio lá, presente, torcendo até o final, né? E mesmo com a derrota, né? Aplaudindo junto. Então, isso foi um dia bem especial, apesar do resultado. Especial também a presença. Tava esperando muito essa, entrosado. Né? Claro, a presença dos nossos parceiros, né? Nossos parceiros de Prudencast, que desde o começo do programa tá com a gente, em especial a Ultracell, que é a assistência técnica de celular. Demir, teve algum probleminha no tablet do Pita lá, ou então no seu celular, leva lá no Ultracell que Bacana, eles dão um jeito. Muito bom saber. Eles dão um jeito, eles arrumam tudo lá, até maquininha de barbear, o Maurício dá um jeito. Se aqueles, né, os GPS que acabam, isso aí é dar um trabalho. Né, os jogadores usam para fazer o controle de estatísticas. Não tenho dúvidas que eles conseguem arrumar. Eles vão dar um Importante. jeito. Até GPS ele arruma, tá, gente? Então leva lá na Ultracell que o Maurício vai dar um jeito para vocês. A Ultracell fica aqui no Alberto Bonfiglioli, pertinho do Inova Prudente. Vindo sentido centro-bairro, você vai ver o espetinho do japonês na frente, na esquina da frente. É a Ultracell, tem um grafite bonito lá, uma arte diferenciada, a azulzinha da Alberto Bonfiglioli. E junto da azulzinha da Alberto Bonfiglioli, a gente tem a roxinha da saudade, que é a agência Kender, tudo em impressão gráfica, as nossas canecas do Prudencast
são confeccionadas lá na Kender e também pode confeccionar camisas em homenagem aos namorados, igual no Dia dos Namorados a gente falou, isso deve estar uma loucura aquilo lá. Estava. Você presenciou? Estava. Mas que bom, né? Sinal que tinha Sinal bastante que tinha trabalho. bastante coisa. Então, assim, você E que vai precisou fazer de uma qualquer coisa, festa, só chamar. quer colocar a sua logomarca em copos, brindes, esse tipo de coisa. E, claro, toda a outra parte de publicidade, a Agência Kender vai dar uma força pra vocês. Fica lá na Avenida da Saudade, entre o Campus 1 e o campo do Parque do Povo. É facinho de encontrar, ali próximo ao antigo Sixas Lanches. Famoso. E aí, obviamente, eles mandaram Tem também recebidos aí um pro presente professor. professor. Pode ficar à vontade, abrir. professor. Que Ah, pode que abrir beleza. as, Tá higienizado certinho. as famosas canecas da... Já é a sexta que vai lá pro Grêmio, viu? Ah, é? É a Por sexta. quê? Quem que é? Paulinho? O Paulinho, o Campagnolo, Di Maria e Biasos, Dimitri e o Freire, né? Freire. E agora, Professor Senhor Ademir. Pô, que bacana, hein? eu fiz a cagada de mandar com 2 S's, né? Só errei Sem o nome problema, dele, imagina. mas tá tudo Vai dar pra certo. tomar do mesmo jeito. Então, É. Professor, Obrigado. ó, cafezinho Obrigado, de pessoal manhã, daqui. ele é multiuso, tá? De manhã dá pra tomar aquele café antes do treino, pra chegar Ótimo. ligado no treino. Acabou o treino, pós-jogo, quer tomar aquela gelada, Ah, boa. dá pra tomar também, dá pra dar aquele aquele gelo miguezinho. oral. Quer aquele miguezinho na caneca? Não, o cafezinho aqui. Um chá. É um chá diferenciado, chá de malte. E é isso. Boa. Que é Legal. diferenciado também, Pedrão. É, Estar em 4 situações de acesso em 4 anos. É um resultado muito expressivo aí, né, que o Grêmio alcançou. Vamos voltar um pouquinho, né, a falar sobre essa disputa da A3. Chegou ali meio na metade do caminho, né? Lembra qual jogo foi mais Sétima ou menos? rodada. Na sétima rodada, na né? sétima. Na sétima pra oitava, né? Uhum. Como que foi, né, aí afunilando a equipe para conseguir chegar no... Primeiramente, né, conseguir passar de fase, né? Sim. E depois ali uma segunda fase muito complicada também, com times de alta qualidade, um nível muito bom, né, muito alto, e conseguir, né, chegar até a disputa do acesso. Sim. Costumo dizer que, por exemplo, você mesmo citou, né, o Grêmio Prudente, nos 4 anos, né, dessa gestão, os 4 anos chegou disputando o jogo do acesso, sendo que uma delas conquistou, né? Eu tive a oportunidade de participar em 2, primeiro ano, em 2020. Esse ano a gente não conseguiu, né, o acesso. E agora, né, na A3. E que eu costumo dizer para os jogadores, inclusive, que não faz sentido para mim, na minha posição, estar num clube que entra só para disputar, né? Ah, vamos participar porque é bacana para a cidade, nós vamos... Só para movimentar ali. Né? Exato, e existe clubes que têm essa característica. O Grêmio Prudente não, o Grêmio Prudente ele quer ir o mais longe possível, assim como eu também quero, né? Então, as ideias batem, né? Vamos dizer assim. Então, faz todo sentido para mim hoje estar no Grêmio Prudente. E em relação a aquele momento, foi dito para mim que era natural o Grêmio Prudente entrar no seu primeiro ano na A3, depois com essa gestão, depois de 3 anos na Bezinha, era natural pelo menos se manter nesse primeiro momento, manter na A3, né? E é lógico, buscar o mais longe possível onde você pode chegar. E o que foi pedido para mim naquele momento que a gente não podia cair, né? E o clube estava beirando realmente, naquele momento ali, a parte de baixo da tabela, se eu não me engano, quando eu assumia, era a 11ª colocação. E aí nós conseguimos, né? Imediatamente as coisas foram acontecendo, aos trancos e barrancos, né? Ganhava 2, perdia 1, que é um campeonato bem difícil, bem nivelado. Mas o objetivo, quando eu cheguei, eu falei, cara, vamos primeiro classificar e depois a gente vê o que vai acontecer. Classificou, aí já é uma outra história, um outro momento, um outro campeonato. E foi o que aconteceu, né? E nós classificamos e disputamos até o último jogo, né? Até o último momento ali, essa possibilidade de acesso, né? Então, nós chegamos na 3ª fase, né? Um clube que, pela primeira vez, com essa gestão, com esse novo modelo, esse novo projeto, você chegar na 3ª fase e pro jogo de acesso é fantástico. E o que a gente fala, eu até brinco bastante disso aí, comento bastante sobre isso, é que é importante você ter a carteirinha lá na federação, né? O Grêmio tá com a carteirinha dele agora, depois Exato. dessa Série A3 ele tá com a carteirinha, ele Perfeito. chega lá na federação, a galera sabe quem que é.
Porque antes, pô, passou 4 anos de Bezinha, um projeto anterior meio não, completamente bagunçado, e desde que essa gestão assume, você chega no primeiro ano, já em jogo de acesso numa Série A3, que é outro campeonato. A Bezinha é 23, né? É 23, é um campeonato ainda de categoria de base. Por ver bem. E a 3 não, já é idade profissional, já tem até um aspecto mais profissional mesmo. Você vê o dia de jogo é completamente diferente do que era da Bezinha. Então, a carteirinha do Grêmio tá lá. Perfeito. Você tá com a carteirinha junto com essa do Grêmio, É né? interessante você falar isso, Pedro, porque, por exemplo, nesse momento a federação, a partir do ano que vem, nós vamos ter 5 divisões. Por que a federação fez isso? Justamente para nivelar, né? Quais são os clubes que são profissionais e quais clubes são amadores. Porque a Bezinha, vocês participaram aí, vocês acompanharam todo esse processo, a Bezinha é exatamente isso. Tem clubes bem organizados, com nível bom, mas também tem clubes que infelizmente ainda tem uma característica amadora, né? É clube que muitas vezes não tem nenhum campo para jogar. Essa é uma realidade, né? Acho que a Santa Cruzense Santa tá Cruzense, passando por tá isso. tendo Passou por problema isso agora, mesmo. né? O Oswaldo Cruz não conseguiu permissão por Jogaram. não ter campo. Exatamente. E aí isso vai separar, né, os profissionais dos amadores. Essa é uma realidade. E é exatamente o Grêmio Prudente hoje, então, de 5 divisões, nós já estamos na terceira. E batendo em cima, né? Quase indo para a segunda. Então, isso é fantástico. Realmente, eu acho que essa analogia é importante. Realmente a carteirinha está lá e nós somos muito respeitados. Hoje o Grêmio Prudente é muito Que é respeitado. importante também, né? Demais. O Renato, que é um representante da federação, ele veio nos visitar, acompanhou toda uma semana de treinamentos, conversou com a gente, viu a estrutura que hoje o Grêmio Prudente tem, e ele ficou bem claro isso. Ele falou, porra, fantástico, logo, logo vocês estão nível maior, não tenho dúvida. Ele é um pecado subir só 2. Pecado. Demais, cara. E outra coisa legal do Grêmio nesse ano, mesmo não subindo na 3, que é uma coisa que pouco se falou. Quando começa a Série A3, eu acompanho bastante o Escanteio SP, Cornetinha Caipira, tal, algumas páginas Estágio Alternativo, algumas páginas da galera do interior que faz projeções desses campeonatos de divisões inferiores, né? E nenhum deles falava do Grêmio Prudente. Se falava muito no começo do campeonato do São Bernardo, se falava muito do Marília, se falava muito até do São José, que começou muito mal e acaba conseguindo acesso, e não se falava do Grêmio Prudente. Eu lembro que um dia no escanteio, na live de segunda-feira que eles têm lá, eles falaram, cara, eu acho que o Grêmio foi... Acho que no jogo que você assumiu, eles falaram, ó, vamos ver, né? O Grêmio pode ser que Tem algo tem algo acontecendo ali, né? Porque tava 2 pontos pra zona de rebaixamento e 2 pro G8. E uma vitória colocava lá em cima e uma derrota não. Aí assume, começa a mudar um pouco as coisas. E foi o que aconteceu. Nós ganhamos o Sertãozinho no primeiro jogo e já entrou, acho que foi pra 7ª, alguma coisa assim. E aí já entra no G8 e já muda um pouco a visão. Mais, e aí é uma coisa boa da carteirinha também, que ano que vem a 3, o Grêmio já entra nesse rol. Perfeito. Já tá. Já todo mundo já enxerga o Grêmio como favorito. Diferente. O respeito também aumenta. A carteirinha não tá só na federação. Né? Não só na federação. Porque aí você também. consegue botar a panca nos outros clubes, né? Isso é importante também. Futebol tem muito disso, né? Você se impor assim. Pô, eu tô aqui ano passado, eu bati na trave. Esse ano eu quero de novo. Com certeza. Esse respeito ele é construído não só dentro do campo, que é o que aconteceu claramente. Eu não falo do meu trabalho, não. O trabalho que aconteceu nos 4 anos, né? Todos os treinadores que passaram, os atletas que passaram, mas muito fora de campo, né? Muito fora de campo. Então, sabe que tem uma estrutura, sabe que tem pessoas por trás que pensam grande e pessoas que entendem do negócio, né? Nós temos hoje um presidente que entende muito de gestão, nós temos mais 2 braços direitos deles, né? Que é o João Paulo e o Paulo, que são pessoas que estão no futebol há mais de 20 anos, que conhece o mercado de jogador. Eu fico tranquilo, por exemplo, na formação de elenco, muito tranquilo. Eles conhecem o mercado, eles sabem o nível de jogador que a gente tem que ter e entende aquilo que a gente pede dentro do modelo de jogo. Isso é bacana, fica mais fácil para nós, do nosso lado aqui, para trabalhar, para desenvolver aquilo que a gente acredita, né? Sim, foi muito legal o retorno que a galera, principalmente de São José, né, veio falando pra gente, vocês não conseguiram esse ano, mas estão puta projeto, né, tem tudo para conseguir. Eles ficaram 8 anos ali tentando, né, o acesso de volta à Série A2. Uma cena legal que os caras acabaram o jogo, ninguém foi
né? Foi todo mundo correr pra virar faixa. Sim. É verdade. Quem não sabe a história, né? A torcida do São José, numa forma de protesto, assim, né, Pedro? Uhum. Colocou uma faixa, né? A bandeira ali da torcida de ponta cabeça. Enquanto o time não subisse, eles iam manter a faixa e realmente foi uma cena muito. Não é pra Muito fazer icônica, isso em né? Prudentina. É. Não precisa dessas coisas, não. Deixa Calma, isso com né? eles. Calma. Torcedores, calma. Você citou um negócio muito bacana, né? A questão da formação do elenco. Você tinha, né, um elenco ali para 3, muitos jogadores terminaram o contrato, não ficaram, tal. Qual que é a sua participação, né, nessa atual situação de formação de elenco para a Copa Paulista, né? E o que você mais observa, assim, num jogador? Além, claro que a gente sabe, o jogador não é só o que ele faz nas 4 linhas, né? Tem toda a questão da representatividade Perfeito. dele, né? A questão de grupo também, a mentalidade dele também, né? O que você tem observado, né? O Grêmio tem anunciado aí nesses últimos dias, acho que ainda não acabou, né? A questão dos novos Sim, sim. reforços, a galera que tá chegando aí para disputar a Copa Paulista. A participação minha ela é direta, né? Nós temos um grupo de trabalho, temos analistas de mercado. Um analista de mercado, nós temos um analista de desempenho, né? Junto a essa análise deles, tem o conhecimento do que a gente tem de mercado, né? É natural, eu como treinador, citar alguns jogadores que, por exemplo, eu não somente conheço, mas como também, principalmente, trabalhei com esses jogadores. Isso é muito importante, isso é natural, né? Então, isso você ganha tempo no processo. Então, por exemplo, um jogador que trabalhou comigo, ele já entende a minha proposta de jogo, a minha ideia. Isso facilita demais o processo. Por isso que é natural vocês observarem aí quando um treinador vai para um clube, ele levar ali 4, 5, às vezes 10 jogadores da confiança dele, né? Agora, eu preciso entender também a situação real do clube. É um clube que, assim, tem pouco aporte financeiro, essa é uma realidade. Ele depende de projetos, de parcerias, depende. E aí nós vamos disputar uma competição com o país que ela não tem recurso. Tem a colaboração da federação, né? E é uma dúvida, como é a primeira vez que vai disputar, é uma dúvida se vai ter torcida ou não. Uma dúvida. Será que nós vamos conseguir bater aquele público, enfim? Tudo é um processo. Uhum. Então, eu tenho que considerar tudo isso. Então, na hora da formação do elenco, a gente tem que ver jogadores que não são tão caros, mas que também tenha, como você falou, um perfil dentro daquilo que a gente acredita. Não só de jogo, lógico, a gente quer o jogador o melhor possível tecnicamente, mas hoje o Grêmio Prudente tem bem claro o perfil do jogador, inclusive de postura, né? O jogador profissional, o jogador comprometido. É lógico que o jogador vai ter aquele que vai tomar uma cervejinha no momento de folga, e isso faz parte, qualquer ser humano tem, mas não é isso. A questão é quanto esse cara quer crescer na carreira. Aí entra o que eu falei naquele momento. O Grêmio Prudente, ele quer um dia chegar na 1, quer um dia disputar um campeonato brasileiro. Essa é a mentalidade como é a minha, e aí nós também temos que ter os jogadores que também queiram isso, que tenham essa ambição. Então é isso, jogador competitivo. E aí ficou claro, acho que não é à toa que o clube chegou em 4 semifinais seguidas, porque tinham jogadores competitivos e tecnicamente de um nível bom, né? E para a Copa Paulista, nós optamos o quê? Vamos trazer jogadores que de repente tenha toda essa característica, talvez até um pouco mais caro dentro da nossa realidade, mas um elenco enxuto. Elenco enxuto, e nós vamos promover alguns jogadores, já estamos promovendo alguns jogadores da base. E aí nós temos que também já pensar no futuro do clube. É um processo, né? E aí, então, casa. A Copa Paulista ela permite isso. Casa, né? De você oportunizar jogadores mais jovens, de você dar vida para o clube, a categoria de base, por exemplo, e pensar no futuro do clube, e ao mesmo tempo, né, os jogadores com nível bom para que você possa ter uma oportunidade aí de, daqui a pouco, disputar no cenário nacional, né? Hoje vocês vão trabalhar ali com o senhor falou de elenco enxuto, né? Mais ou menos quantos jogadores? Hoje, para você ter uma ideia, eu promovi 3 jogadores da base. É o Marcos, goleiro, o Gabriel, zagueiro, que é um jogador de 6 anos, filho centroavante. São os 3 jogadores que hoje fazem parte do elenco profissional. Eles vão descer para jogar no final de semana na base, que tem jogos, a segunda fase começa agora. Mas eles pertencem ao elenco profissional. Com esses jogadores, para você ter uma ideia, eu tenho 23 jogadores.
Um Tá elenco bem, muito bem enxuto. enxuto mesmo. No Paulista eu tinha 30. Né? Então é uma No diferença. começo chegou a ter 74, parece. Eles foram saindo mais alguns pra... Se pra for pegar finalizar o todos que elenco, contrataram, jogadores que machucaram, deve ter batido isso Uhum. aí. Eu não sei ao certo, porque como eu cheguei no meio do processo, pode ser que, Uhum. por exemplo, o Renner, eu não trabalhei com o Renner. Sim. O Renner eu cheguei e já estava com a lesão que ele teve, ligamentar, então ele só volta no final do ano. Mas entra no pacote, né? Pacote. Então quase um time a menos aí, né? É. Quase 11 a Exato, menos, praticamente, né? E base é pra isso, né? A base é para isso. Tem gente que acha que base tem que revelar o Neymar. Toda semana tem que sair um Neymar da base. Não é isso. Base é pra fomentar e completar elenco de time de cima. E um processo, né? Se saiu o Neymar, graças a Deus. Ótimo. Mas se não sair, eu quero ter 3, 4 desses caras que tem nível pra subir aqui e pra me ajudar no elenco profissional. Base funciona E pra render isso. Por que, futuramente Pedro? também, né? Porque o Neymar, vamos ser sinceros, ele não vai estar no Grêmio Prudente. É. Né? O Neymar, ele vai. Hoje em dia, o Palmeiras, por exemplo, que eu. Mas tá formando jogadores, mas também tá captando. O Palmeiras tá Investindo pegando um também, garoto né? de 12, 13 anos e pagando 1 Não, milhão, 2 milhões. E outra, é bizarro a forma que o Palmeiras capta esses jogadores de base, né? Porque assim, eles vêm aqui pra jogar o Paulista igual jogou ano passado aqui em Prudente. Beleza, eu achei esse moleque bom. Eles não vão ter. O que é pro Palmeiras uma ajuda de custo? Nada. E ele pode estourar. Aí ele vai lá, joga o exemplo do Hendrick, né? Qual é? Copa do Brasil Sub-17. Então eu vou lá, vou trazer 3 caras do Sport, 2 do CSA, 3 do Retrô. É assim. Eu vou te dar um exemplo. Desculpa interromper, Imagina, até vi um isso. cara no Futuri falando esses dias, no Futuri Podcast, Sim. que os caras estavam comentando uma coisa bem bacana, que é o Palmeiras não é um time formador, se você for ver. Que não é o Captador. captador, é o cara que Exato. chega, não é o cara que chega com 11 anos que vai estourar no profissional. Não, é o cara que chega com 16, que tem 15% com algum time aí que ninguém sabe qual que é e que vai estourar no profissional. Vou dar O um- Danilo. Exato. Vou dar um exemplo do John John. John John é um jogador que tem entrado quase todos os jogos aí no Palmeiras, né, no profissional. O John John, ele era o meu meia no Primavera em 2021. Ninguém sabia que era o John Sério? John. Ele nem era o John John, ele era o Jonathan, né? E nós fomos fazer um amistoso em março, tinha parado para a pandemia, foi fazer um amistoso contra o Sub-20 do Palmeiras lá em Guarulhos. Então acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Pra você ter uma ideia, o gerente do Palmeiras não deixou ele sair de lá. É o Dagoberto, como é que é o nome? O João Paulo Sampaio. João Paulo João Paulo Sampaio. Sampaio. E o João Paulo ligou na hora pro Deco, que o Deco era do Jonathan, né? É ainda. O Deco é um dos donos do Primavera, né? Ligou pro. Não é o Deco do Barcelona. É o Deco do É o Barcelona. Deco do Barcelona? Sim, sim. Ele é de Indaiatuba, né? Isso, Caramba, isso. legal. E são dois sócios, Deco e o Nenezini, né? Empresário de Campinas. E aí eles ligaram pro Jonathan, não deixou nem sair do CT, cara. Perdi meu meio ali. Graças a Deus, né? O menino tá hoje, pô, ele tá entrando nos jogos profissional. A Vera, 2 anos atrás. Mas para você ver, ter uma ideia do nível de captação do Palmeiras. É agressivo mesmo. Agora, até voltando ao que a gente estava falando, a gente não vai ter o Neymar aqui, porque se aparecer o Neymar, o Palmeiras vai pegar. É. Agora, só que a gente tem condições de fazer esse jogador jogar no Grêmio Prudente. Exatamente. E aí ele tem que complementar o elenco profissional e tomara que, lógico, daqui a pouco ele desenvolva tal modo que vai embora, né? Vai pro exterior, vai para um time grande, que aí é bom para todo mundo. E aí, isso aí ajuda na estruturação do clube. O Grêmio Prudente tem muito de modelo Mirassol, né? Até porque os Exato. caras trabalharam lá. E o Luiz Araújo, que tá vindo pro Flamengo agora, é um exemplo. O Mirassol ficou com uma porcentagem quando ele vai pro São Paulo. E a construção do CT do Grêmio Prudente, do Mirassol, é intimamente ligada à venda do Luiz Araújo pra França. Então, assim, além de tudo mais, o Luiz Araújo não é o Neymar. Isso. Ele não é o Neymar. Perfeito. Só Não que ele craque, rendeu mas frutos. Fez ao a clube. diferença no clube, né? E Na vida do vê, clube, né? Você vê a importância de chegar alguém e utilizar a base, é pra isso. Porque, beleza, eu tô completando meu elenco. Só que se tem um cara de nível, um cara de potencial, que eu vou ter 30% dele. O Grêmio tem alguns 30% espalhado no Brasil Com aí, certeza. que se der certo, talvez o CT do Acho Grêmio que saia o em breve. Martinelli, Martinelli. tá no Que eu Fluminense, saiba, né? é o Martinelli, Diego o Carlos, né? Diego Costa Diego do São Carlos. Tem o Paulo. Piauí, né? Que é o Matheus Felipe. O Matheus Felipe, que jogou a bezinha 2020, aqui em isso. 2020. Tá no Atlético Paranaense. E tem. Eu acho que são Tem esses. vocês falaram do principais. São Paulo, o Diego, zagueiro? Diego, né? Acho sim. que até o Breno, se eu não me engano. Ina. O Breno, não é Breno o nome dele. Crisan. Crisan, isso. Crisan, né? sim, sim. Mas ele já é Então são- mais antigão, né? Aham. Sim, mas
né, são profissionais, jogadores que podem, né, e tomara que rendeu um Exato. fruto rendam pro clube. Com frutos aí. certeza. E aí, nesse aspecto todo que a gente tá trocando ideia, a gente viu essa semana o trabalho que o Pita fez com o Tati Cup e Isso. tal, E aí, eu até li o artigo do Toeldro falando sobre como aplicar esse tipo de coisa e tal. E aí eu falei, cara, legal isso aí numa intertemporada, é importante, né? Mas nesse processo todo de avaliação tática dos caras, dos atletas, isso aí também tem um pouco de dificuldade de observação. Porque assim, aí um devaneio meu. Falei, pô, o Guardiola, ele não precisa pegar o Haaland e fazer isso com o Haaland, né? Pô, ele vê o Haaland desde os 15 anos todo fim de semana. Então ele sabe a característica, o que o Haaland pode fazer, onde ele pode, ó, cobrir aqui desse lado, vai faltar aqui, vou ali. Agora no Grêmio Prudente é um pouco mais difícil, né? Você não tem todo esse tipo de aporte. Ou hoje em dia vocês conseguem ter esse tipo de observação? Vamos falar dessa ferramenta específica. O Tati Cup, ele é uma ferramenta para analisar a tomada de decisões, né? Uhum. E se eu sou o Guardiola e eu tenho o elenco que eu tenho, como se estou o Haaland, por exemplo, eu já sei o potencial do Haaland e eu ainda tenho a ferramenta que pode agregar, eu vou usar a ferramenta também, Uhum. né? E eu não tenho dúvida que eles usam, não estou falando que eles usam o Tati Cup, mas eu não tenho dúvida que eles devem ter um projeto de análise geral do atleta é gigantesco. Isso eu não tenho dúvida. Uhum. Hoje em dia o futebol não aceita mais algo diferente disso. Não existe mais só o olhar, só o feeling, né? Hoje a ciência ela faz parte do futebol. Hoje um clube que abre mão da ciência ela vai ficar para trás. Não tem como. E cabe a nós, treinadores, entender isso, né? E aceitar isso e trazer o máximo possível para dentro. Hoje, por exemplo, nós temos um fisiologista. Vocês já citaram aqui que usa o GPS, que analisa a percepção de esforço do atleta, o quanto que ele desgastou, o quanto que ele está cansado, o quanto que ele dormiu, o quanto que ele se hidratou, o que que ele comeu. Tá? Estou falando do Grêmio Prudente, um clube da Três. Né? Ele analisa todo o controle de volume e intensidade de um treino. Então, por exemplo, se eu fiz um treino de 60 minutos, ele pega esse volume de treino e aí ele vai bater com o GPS a intensidade daquele treino. E aí, dentro disso, a gente consegue controlar a carga individual de cada jogador. E isso minimiza, como eu falei, tem um elenco pequeno. Agora, você imagina esse elenco, eu ter 5 jogadores machucados. E aí que eu ia chegar no Tati Cup no assunto seguinte o quanto isso te auxilia na hora de você com um elenco enxuto, que foi outra coisa que na hora que eu ouvi as coletivas, eu falei, cara, isso aí também no elenco curto, você pode pegar um cara que ele tem uma característica, tipo, usar o exemplo do Félix. Félix é um lateral esquerdo, mas ele tem característica que talvez possa jogar de zagueiro. Aí, naquele teste, eu posso usar esse cara aqui como zagueiro. É isso aí, Pedro. Não é nem pelo elenco enxuto, acho que independente do número dos jogadores, mas ele me dá caminhos. Então, por exemplo, eu consigo analisar exatamente se o jogador ele tem mais característica defensiva ou ofensiva, se ele tem mais uma noção de cobertura ou se ele tem uma noção de ser mais agressivo, de atacar o espaço, por exemplo. Então, eu consigo identificar, isso me facilita, não só para uma escalação, mas também para uma substituição, inclusive para montagem de elenco, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem de ferramenta, e além disso, eu tenho o analista de desempenho, que filma todos os treinos, acaba o treino, ele vai analisar o treino e no dia seguinte a gente vai discutir sobre aquele treino. Então você junta todo o trabalho da fisiologia, análise de desempenho, mais uma análise que o Pita tem da parte técnica, tática, dentro disso a gente vai tomar decisões. Aí no elenco enxuto, consigo minimizar um monte de problema. Um deles é evitar lesões. E você aí achando que futebol tá apontado pro céu, não é não. Não é. Tem uma brincadeira que as pessoas acham que o treinador lá na beira do campo só fica falando vai, vem, né? Então é muito longo, é muito além disso. Só põe a mãozinha na hora que a câmera vai nele. Só pra focar ali, né? São momentos, né? Eu acho que eu vejo assim, às vezes eu escuto as pessoas falando, pô, o futebol mudou, regrediu. Não, eu acho que a vida, o geral, não tem como regredir. Eu consigo entender isso. E olha que eu tenho 2 filhas hoje, eu olho e falo, pô, não é possível. Ela tá fazendo isso, cara.
é inaceitável, tá regredindo. Às vezes a gente fala, não, mas não tem como. Eu só vejo, não tem como regredir. As coisas vão progredir de alguma forma, né? E o futebol é natural. Então eu não consigo entender. As pessoas falam, pô, o futebol mudou, regrediu, tá ruim. Tá ruim, depende do seu olhar. Eu nasci nos anos. Eu nasci nos anos 70 e comecei a entender o futebol ali com 9, 10 anos. Nos anos 80, que era maravilhoso. Nos anos 90, maravilhoso. Pô, vi os melhores jogadores. Seleção, então. Porra, os melhores. E é isso que me fez me apaixonar pelo futebol. Eu ia todo final de semana, pô, eu sou de São Paulo. Então eu ia todo final de semana ver um jogo. E era só os caras de seleção jogando. Porque não tinha esse negócio, o cara joga fora do país. O cara jogava aqui. No Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, não era assim? No Santos. Você pega o Santos de 2002, pô, fantástico. 2004, fantástico. Então, assim, eu cresci nesse bolo, porra. Então, futebol técnico, aquele futebol arte, é a minha essência. Só que se eu for saudosista e não entender que o jogo evoluiu por uma parte mais estudada, mais tática, a ciência, hoje o jogador corre 12, 13, 14 quilômetros. Naquela época o jogador corria 6, 7. Entender esse processo. Praticamente outro jogo, né? Outro jogo. Outro jogo. Só pra ter uma ideia disso aí, teve jogo da Copa, se eu não me engano, foi a semifinal da Copa. O Brozovic? Não, o goleiro da Argentina, como é que ele chama? Dibu Martínez. Dibu Martínez. O Martínez atingiu uma velocidade máxima maior que a do Messi Olha isso. no jogo. Goleiro. O goleiro atingiu a velocidade máxima Eu maior acredito. que a do Messi. Isso aí, se você for ver, analisar, você fala, pô, isso aí é assustador. Mas é o futebol de hoje. Às vezes, numa cobertura que ele teve que sair ali, que ele tava de último, correr pro gol. Você veio uma cena na cabeça, eu acho que eu sou mais velho que vocês. Tinha um goleiro que chamava Gatito Fernandes, é um goleiro paraguaio, jogou no Inter, depois foi pro Palmeiras. Pai do... Exatamente. O Gatito do pai do Botafogo, Gatito, né? Ele não, desculpa, ele Seria o era o pai Fernandes, ele é pai do Gatito, exato. pai do Ele Gatito. mesmo, bem lembrado. Pô, ele ficava encostado na trave enquanto a bola tava no ataque lá. Não, o Marcos tomou café. Tomou café. O cafezinho do Marcos tomou Marcos. café, pô. Hoje, se o goleiro, né, Pedro? O goleiro, Pedro tá bem atuante nisso na parte tática. Se o goleiro não tiver inserido tanto na hora de defender para fazer uma cobertura, ele virou um zagueiro, cara. E além, hoje ele faz parte também do ataque. É o primeiro jogador de construção. Né? Então. O Luiz, o que esse cara aprendeu de técnica? Impressionante. Porque assim, o Luiz é um cara de 41, 42 anos. Isso aí. 41. E você vê o jeito que ele joga hoje. Teve um jogo, foi contra o Desportivo Brasil lá em Porto Feliz. Já na segunda fase. 1-0. Isso. Foi o primeiro jogo da segunda fase. Na segunda fase. Isso. E quem comentou foi o Rafa Morientes, que ele faz jogos da Cazé TV e tal. Ele comentou lá esse jogo. E ele falou assim, pô, eu lembro do Luiz no Criciúma, que a bola ia recuada, você falava, pelo amor de Deus, ele deu um chapéu no atacante. E o cara, ele só joga porque ele se reinventou, cara. Vou pegar esse gancho, que hoje, exatamente hoje, Pedro, legal você falar isso, hoje a gente estava conversando que a gente, além de tudo, a gente tem que fazer gestão de pessoas, gestão de ambiente, né? Acho que o treinador que não faz isso hoje, ele vai ter dificuldade. Não adianta só entender de tática, só de treinamento. Ele tem que fazer gestão de pessoas. E não é fácil fazer gestão de 20, 25 caras que estão querendo o seu espaço ali, né? E todos eles, nós montamos um elenco bom. Temos um time bom. Um time competitivo. Não estou falando aqui que vai ser campeão. É um time competitivo. Competir bem. E agora que está chegando a reta final da pré-temporada, vai iniciar logo o campeonato, a gente começa a definir uma escalação, os 11, é natural. Eu tive essa conversa com eles. E hoje nós chegamos, vocês devem ter visto aí, foi apresentado essa semana, o Arthur, que é um goleiro que veio do Avaí, muito bom goleiro, né? Tecnicamente, cognitivo alto, de leitura do jogo, o tempo todo orientando, sabe? Goleiro de nível, estava no Avaí, né? Fez base no Avaí, vida toda no Avaí. E eu tenho que ser muito claro. Falei, pô, Arthur, cara, muito feliz com você. Começa com o goleiro, né? Aí comecei com os goleiros. Arthur, cara, você tá muito bem. Pô, tô muito feliz com você, tudo. Mas o Luiz é o titular. Aí ele falou, não, claro. E quando ele fez assim, todo mundo deu risada. Aí eu mantive, né? Falei, não, isso é muito sério. O Luiz ele não é titular porque ele é o Luiz, que ele tem uma história. Ele é titular porque
todos os dias. O Luiz é o primeiro a chegar, o último a sair, só evolui como atleta e é muito bom. Simples assim. Então ele não tá lá porque ele tem uma história, não, porque ele merece. Porra, Então, o que ele fez na A3, meu Deus do céu. goleiro de 41 anos. Então, e ele só evolui. Então foi legal você falar isso, Pedro, porque o Luiz, sim, é de uma época que o goleiro só tava lá para defender. Ele tem evoluído muito nessa questão mesmo. Lidar com divisão inferior tem muito dessa de evolução de atleta, né? Como é que é pra você também, que óbvio busca também uma evolução na carreira, lidar com tudo isso? Pô, você tem que ter o cara no mais alto nível de competitividade, de concentração, e ao mesmo tempo entender que esse cara também pode te dar uma oportunidade futura. Como é que isso fica na sua cabeça? Eu não sei se foi recente essa entrevista do Guardiola, mas eu vi recentemente. Ele fala isso, tem uma pergunta, qual é o mérito que ele tem do trabalho? Ele fala, nenhum. O time só ganhou porque meus jogadores são bons. Tem um mérito muito pouco. Eu só ganhei a Champions porque meu time é muito bom, meus jogadores são muito bons. Então, o meu sucesso está bem atrelado à capacidade de jogador, não tem como, né? E aí, eu costumo dizer assim, Pedro, no meu primeiro dia, todos os clubes que eu passo, Fábio, primeiro dia, isso é padrão, né? Primeiro dia de trabalho, eu falo para eles, eu não sei se a gente vai ser campeão, eu não sei se a gente vai conseguir os objetivos do clube aqui de conquista, de acesso, enfim, mas eu sei e garanto para vocês podem me cobrar no final, que vocês vão evoluir como atletas e como seres humanos. Aí entra a minha responsabilidade, minha missão. Porque eu sou treinador, eu sou obrigado, recebo para isso, para fazer eles evoluírem. E aí o resto é consequência. É lógico que se eu tenho um jogador que só evolui, eu vou estar mais próximo de um título, de uma conquista, né? Então é isso. Cabe a mim dar para eles, né, devolver para eles aquilo que eles vão me oferecer dentro do campo. Porque no final das contas são eles que tomam as decisões lá dentro. Não adianta eu posso treinar tudo de um jeito, fazer tudo lindo, maravilhoso, e o cara pode chegar lá e fazer tudo diferente, dar tudo errado, ou dar certo, né? E o Guardiola falou pós-jogo, ele falou assim, além disso, ele falou assim, cara, eu só sou campeão da Champions porque um jogador do time adversário nunca errou essa cabeçada na vida, ele errou uma cabeçada a 3 metros do gol, no último instante. Eu só sou campeão por causa disso. Ele falou, eu posso trabalhar, estudar, fazer de tudo melhor. Tirar o máximo dos meus atletas. Noite sem dormir, Só treino. O futebol ainda tem o ocasional. E ocasionou do cara errar a cabeçada a 3 metros da linha. E eu saí campeão por isso. Eu não saí campeão porque eu fui melhor, ou porque eu estudei mais, ou porque eu trabalhei mais. Eu fui campeão, um dos motivos foi porque um cara que nunca errou uma cabeçada, errou hoje. E tem isso, o futebol, assim, muita gente fala... É uma das melhores coisas do futebol, isso. Isso claro. Não é... Futebol não é ciência, né? O Marcelo que veio aqui, o Marcelo Guimarães veio aqui uma vez e ele falou... Que a gente perguntou pra ele, né? Futebol é ciência? Que tipo de ciência, assim, encaixa? Ele falou, futebol é ciência aplicada. Perfeito. Porque você tem o ocasional no entorno. Agora não é exato. Não tem, você não... No futebol 2+2 nunca é 4. Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, o meu acesso em 2021 com o Primavera... Um gol de cabeça fora da área. É lógico que nós criamos uma situação, tal, mas o Bonassa, que faz o gol do acesso, lá contra o Votuporanguense, dá 3-2, ele estava no lugar certo, mas na hora errada. Porque nós tínhamos, ele é um volante, mas ele tem uma chegada muito boa de bola aérea, fez 5 gols naquele ano. Eu quero para ele estar lá dentro, eu chamo de canal, né, entre a marca do pênalti e a área pequena, para ele estar lá no canal. E ele estava para trás, e aí mérito de quem cruzou, né? Viu ele ali e acho que deu por dar. Porque, pô, ele não vai fazer gol de cabecinha, o goleiro nem esperava. Encobriu. Acho que bem simbólico o gol do Ronaldinho Gaúcho, né? 2002. Na Inglaterra, né? Contra a Inglaterra. Então exato. Só que você tem que criar situações para estar próximo disso. Criar a situação para tomar a decisão secreta. Exato. A gente falou com o Freire aquele dia sim. com o Jimmy, perfeito. Né? Futebol... Eu há muito tempo depois eu vi uma teoria escrita sobre isso, mas desde quando eu comecei no rádio em 2015, eu falo que o que difere um jogador de Série A e um jogador de Bzinha não é a capacidade técnica dele. Se der uma bola jogar pra cima, os dois vão dominar igual. Vai diferenciar de fato é o quão mais rápido o cara da Série A pensa em relação ao cara da Bzinha. O cara da Bzinha ele vai demorar 2 segundos, o da Série A em 0,25 ele já tomou a decisão.
E aí ele vai ser diferente por isso. Não sei se eu tô certo, né? O que você, resumindo, o que você quer dizer, né, Pedro? E o lado mental. O mental, eu concordo. A gente fala muito isso, a gente discute até nos cursos da CBF, enfim. O lado mental vai fazer toda a diferença. Hoje, por sinal, na conversa que eu tive com os jogadores, eu usei um exemplo, Gustavo Gomes. Eu fiz um amistoso ano passado contra o Palmeiras, pelo Primavera, e na pré-temporada. E aí, o que acontece? É natural, aqui nesse momento de pré-temporada, a gente não tem um time titular. Você mistura. Você tem que oportunizar a igualdade para eles. E aí é natural, por exemplo, eu fiz um jogo treino esse final de semana contra um time aqui da cidade. E é natural aquele jogador que ficou no banco ficar chateado. Aí eu vou dar um exemplo. Nem no jogo treino eu entrei. É natural, já é da cultura do jogador brasileiro. Mas aí que vem o que você falou, a diferença. Eu tô falando de uma outra área, muito do lado emocional, se for do lado cognitivo, mas que faz parte da psicologia. Mas esse amistoso contra o Palmeiras, o Gustavo Gomes, ele nem tava lá. Eu falei, pô, acho que ele tá machucado. E os caras estão jogando, os titulares ali. Tá meio misturado também. O Abel gosta de misturar também na pré-temporada. Faltando uns 20 minutos pra acabar o jogo, o Gustavo Gomes saiu lá da academia, eu correndo que nem um louco. Agora ele trocou lá, acho que era o Luan, ele trocou com o Luan. Cara, esse cara jogou os 20 minutos finais, ele tava na academia treinando. Ele jogou os 20 minutos finais contra o Primavera, um jogo treino, lá no CT do Palmeiras, como se fosse Champions League. Aí você vê a diferença, né? À toa que hoje ele é considerado talvez o melhor, um dos melhores zagueiros da América, né? Então, cara, é muito sanguíneo, né? Mentalidade de campeão. Isso, é isso. E isso a gente trabalha, treina e eu cobro muitos jogadores. E aí é o que vai fazer a diferença. Ele hoje está numa 3, mas daqui a pouco está numa 1 ou numa Série A. O Piauí, que é o Matheus Felipe, que é o zagueiro que nós trabalhamos aqui na Bezinha 2020, o cara tá no Atlético Paranaense jogando. Jogou a final da Libertadores, cara. O cara tava 2020 na Bezinha. E quase parou de jogar futebol. Porque ele era do Mirassol e aconteceu alguma coisa lá quando ele era da base. Ele não deu certo, parece que era para ir para fora, alguma coisa com o empresário, quase não deu certo. E por um acaso, o João Paulo falou, pô, tem um jogador assim, que trabalhou comigo no Mirassol, vamos trazer? Eu falei, vamos. Aquele ano da Bezinha, ele jogou com o pé nas costas, né? Atropelou, porque ele é muito forte, rápido e tem passe entre linhas. E o zagueiro tem que jogar, né? Acabou aquele negócio do zagueiro só dar porrada. Porrada e chutão. Acabou. Mais uma prova de que o jogo mudou. E aí ele tava dali do Grêmio Prudente, foi pro Juventus de Araguá. Juventus de Araguá, ele teve uma situação pro CSA, cara. Ele foi pro CSA. Vai jogar a Série B, né? Sabe qual foi a situação, Pedro? O CSA tinha 2 jogadores, 2 zagueiros machucados e um suspenso. E aí eles só tinham um zagueiro para um jogo de final de semana. E aí, pô, quem a gente leva tem que ser um jogador. Pô, já temos 4 zagueiros, tem que ser um jogador só para compor elenco, só para jogar esse jogo no final de semana. Vamos trazer um cara barato. Consultaram lá, levaram o Matheus Felipe. Pô, o Matheus Felipe foi, jogou no final de semana, não saiu mais do time. Aí foi pro Atlético Paranaense. Então, mentalidade. E ele tinha isso. É um cara aproveitar a oportunidade também. Aproveitar a oportunidade. Então, assim, resumindo dentro do que você falou, o lado mental faz toda a diferença. Seja ela emocional, como eu citei o exemplo agora do Piauí do Gustavo Gomes, mas cognitivo, concordo. Quanto mais rápido ele toma a decisão, isso vai fazer a diferença. E os caras observam, né? Pensa que Série A3, Bzinha, ninguém tá vendo, mas os caras observam. Sabe quem seriam os caras? Os caras de times maiores, de times... Gestores, análise de desempenho. Exato. Pô, cara, se eu assisto 50 jogos na semana, você acha que um cara que vive disso não assiste? Porque o futebol tá muito... É caro, né? O futebol é caro e... financeiramente, os clubes deram, principalmente depois da pandemia. Então, você vai ter que contratar jogadores baratos. E é aquele que analisa o mercado, ele vai estar na frente. 50, eu tô brincando, mas uns 10. Você falou agora desse amistoso, esse jogo treino com o Palmeiras, né? Mesmo sendo um jogo treino, né? Como foi enfrentar, hoje, acho, né? Na minha opinião, o maior treinador aí do continente. Sim, que é o Abel, né? Não, sem dúvida. O Abel também tem se destacado. Eu acredito nisso também. Não sei se é do continente, confesso que realmente do Brasil hoje eu posso afirmar que tá na frente, né? Cara, é diferente, né? Foi diferente para todos, né? Todo mundo tremendo ainda. Os jogadores, tem jogador que... Quando foi? Isso foi em janeiro do ano passado.
Então ele já tava ali tinha- disputando, já tinha ganho a Libertadores de 20, né? Sim, sim. 20, Tava se 21. preparando pro Uhum. Mundial, que foi em fevereiro. Foi entre a conquista da Libertadores e o Mundial ali. Isso. E aí, pô, os jogadores estavam brancos, né, cara? E foi engraçado aquele dia que eu até então não tinha pego Covid, né? E o Palmeiras, e ainda tava aquele processo de Covid, enfim, o Palmeiras tão profissional que é lógico. Você chegava lá, eles faziam o teste de Covid. E, pô, todo mundo torcendo pra dar negativo, né, cara? Pô, você acredita que eu dei positivo? Pô, tive que ficar na arquibancada longe. Mas enfim, mas mesmo assim é diferente, né? Bem bacana, uma oportunidade bem legal. Os jogadores demoraram ali 15 minutos para entender o que estava acontecendo. E no final fizeram um bom jogo. Eu lembro que foi 2-1 pro Palmeiras, o gol no final de pênalti, o gol de Scarpa no pênalti. Mas fizeram um bom jogo, pô, saíram felizes da vida, né? Se enfrentar o atual campeão da Libertadores, a gente dá 2, né? Bem bacana. E dá jogo. Dá jogo. Na verdade, assim, você vai mais marcar. Aí entra aquilo que você falou. Por mais que nós tínhamos no Primavera alguns jogadores com nível bom, mas o nível, óbvio, do Palmeiras ele é maior. Bom, a gente estava enfrentando, a gente acabou de subir da 3 para 2 e enfrentando o campeão da Libertadores. É muito mais rápido, né? Não só. E aí eu concordo, a qualidade técnica, tem alguns jogadores que você fala, pô, até que parece que é do mesmo nível. Se você olhar tecnicamente o Gustavo Gomes, ele é um jogador, tem jogadores bem melhores. Só que ele é rápido em todas as ações. Inclusive, pensar o jogo, né? E outra coisa, já falando um pouco de Copa Paulista, a gente tá falando de jogo treino, vocês fizeram 2 jogos treinos aqui? Nós fizemos um jogo treino com a base, né? Sub-17, nós fizemos 2 jogos contra times Contra amadores times da cidade. amadores aqui da cidade. Cara, e quanto que isso dificulta o processo de preparação para a Copa Paulista? Visto que a Portuguesa essa semana jogou contra o Corinthians no jogo treino. Então o nível de enfrentamento é completamente diferente. E aí o outro ponto, né? Tirar um pouco do. Fazer do limão a limonada. Você jogar com o amador, os outros caras também não têm tanta responsabilidade, não tem tanto medo. Então eles vão, em algum momento, vão criar alguns problemas que talvez o jogo treino não cria. Ou eu tô completamente errado? Não, Pedro, é diferente. Não é o ideal. Uhum. Não é o ideal. Por mais que foram 2 jogos, 2 bons jogos, porque você pega o time amador, na verdade, eles fizeram uma seleção do amador. Tinha ali uns 5, 6 ex-jogadores. Inclusive jogador que ainda está. Pega o zagueiro Almir, por exemplo, que é um jogador que ainda tem 29 anos, estava na Suécia, teve base no São Paulo, enfim. Tem alguns jogadores no nível bom, né? Mas é diferente. Ele não treina todos os dias. Então, cara, não é o ideal. Não é o ideal. Mas aí entra a questão da oferta aqui da região. Tem o Aí nós- ideal e tem o possível. Exato, exato. Por exemplo, você vai pegar Maringá, Londrina, aí os times aqui da região que estão jogando Bezinha. Ninguém quer jogar, porque estão em competição. Todos estão em competições, né? Então, ninguém quer fazer. A gente é o único time da região, a gente fez esse mapeamento. É o único time da região que está em pré-temporada. Os mais próximos que estão em pré-temporada são os nossos rivais na Copa Paulista. Não faz sentido você fazer amistoso. É bem difícil. Igual você citou da Portuguesa, mas você vê eu no Primavera, Não. eu fiz com o Palmeiras, eu fiz com. Aí você faz com a Portuguesa, eu fiz, você faz com o Guarani, você faz com o Ponte Preta, você faz com o 15 de Piracicaba. Você A oferta é consegue gigantesca. ter muito mais possibilidades do Pô. que aqui no interior. E o risco Exatamente. de, por exemplo, vai fazer um jogo treino em São Paulo, por exemplo, né? Todo o desgaste que causa uma viagem dessa Além acaba do não gasto compensando, né? financeiro, que é muito alto hoje. Só um ônibus para você ir para São Paulo, bate e volta. Só para você ter um ônibus. Né? E se você chegar para uma viagem de 8 horas, para pegar um Palmeiras, por exemplo, pelo amor de Deus, nem vai. Né? Nem vai, porque só o peso da viagem, né, provado, né, fisicamente não é o ideal. Enquanto Muito. o jogador tá tirando o ônibus do corpo, os caras tá tirando a bola Exatamente. do fundo do gol lá. Exatamente, e é verdade. E falando em Verdade. viagem, né? Foi um dos pontos que o pessoal antes da A3 falava muito, né? O Grêmio ia viajar, andar muito e realmente, de fato, né, em alguns momentos a gente via que o time sentia um pouquinho toda essa sequência de viagens, né? De estrada e tal. Essa ainda vai ser uma dificuldade dentro da Copa Da Copa Paulista, Paulista? no primeiro momento, não. Porque os times são mais próximos nesse primeiro momento, né? Mas isso, pro Grêmio Prudente, realmente
um desafio para nós. É um desafio porque, por exemplo, São José, né, 2 dias antes, justamente para tirar o peso da viagem, enfim. O São José, quando veio jogar contra nós aqui no primeiro jogo, foi 0-0, né? Vieram 3 dias antes. Vieram parar em Marília, ficaram treinando em Marília, vieram para cá no dia antes. Quanto que se gasta aí de logística, então, esse gasto financeiro, você ficar no hotel 2 noites, né? E aí você faz isso vezes 30, tem dos jogadores, tem todo um aporte de comissão, pelo menos 10 membros de comissão, mais o transporte, mais a alimentação. Isso não é uma vez só, né? São São várias várias vezes. Sim. semanas fazendo Várias isso. vezes, várias semanas. Aí, por exemplo, os condições, a gente teve que treinar lá, então você precisa estar de campos lá, então tem todo um... E tudo isso gera um desgaste mental também. E é comprovado, como eu já falei, fisicamente você vai somando. Na Copa Paulista, diminui um pouco esse problema, porque os jogos são final de semana. Você tem a semana cheia para recuperar o atleta, né? Agora, no Paulista, quase desumano. Como que é assumir no meio do furacão, quarta domingo, quarta sábado? Tem que ser meio louco, né? Não dá para ser normal para trabalhar futebol brasileiro. A gente tem um grupo de treinadores aqui, tem grandes treinadores nesse grupo, eu fico até quieto. Mas a gente fala isso, é um desafio não só para o treinador do Grêmio Prudente, mas para o treinador da Série A. Ele joga quarta-feira. Todos citam isso, né? Vamos pegar o Palmeiras, a gente estava falando do Palmeiras aqui. O Palmeiras vai jogar uma Libertadores na quarta, na altitude, né? Um cenário. Na altitude, vai ter que ir 2 dias antes, vai voltar no dia seguinte do jogo, já para 2 dias depois já jogar lá em BH, sendo que na quarta ele vai jogar em Fortaleza. É desumano. É desumano. E o torcedor, o pessoal da imprensa quer que você jogue o tempo todo bem. Cara, desumano. Essa é a palavra. E eu estou usando a palavra não só minha. Nas 12 da série A, o Abel, a gente falou do Abel, que o Abel fala muito isso. Você falou no ano passado. Portugal, logo quando ele sai do Corinthians, ele fala isso aí. Ele fala assim, 2 coisas que me surpreenderam bastante. O nível técnico eu achei que era menor do que eu encontrei. Isso. E o outro é que é uma coisa que eu não imaginava a loucura que é o futebol no Brasil, porque teve uma quarta-feira que eu fiz um jogo em Curitiba a 9 graus Isso. e no sábado eu tava em Fortaleza a 42. Ele falou, eu sem correr, eu tava mal. Imagina os atletas. Corpo. Nós estamos aqui dentro, pô, tá calor, então você sai ali, tá 10 graus, a gente já se sente mal. Agora você imagina isso tem que você jogar bem. E a torcida cobrando, ninguém quer saber. Ninguém sabe. Nunca ninguém sabe. A imprensa, o cara que tá comentando o jogo, narrando, a torcida, eles não sabem, por exemplo, que a gente viajou 10 horas para jogar. Faz uma viagem para São Paulo de 10 horas, pra você ver como é que você... Corre 12 quilômetros depois. Exatamente. Então, muitas vezes o campo, né? São coisas básicas, né? Eu vejo assim, tive a oportunidade de trabalhar na Série A, no meu período que eu fui. Mesmo na Série A, hoje não, hoje mudou um pouco, mas mesmo na Série A tinha campo ruim, né? Série B, cara, Série B é a maior loucura, é o campeonato mais difícil do mundo. Eu afirmo isso e comprovo. Quem falou que o Real Madrid Carlos Alberto. Vamos falar de nível técnico? Porra, você joga terça, é isso aí, você joga terça-feira em Criciúma e pra sexta-feira, 9h30 da noite, você jogar lá em Brasil de Pelotas e depois você ir pra jogar no Belém do Pará. Então, cara, é um negócio louco. Por exemplo, eu trabalhei no Nordeste, na Série B. Trabalhei em 2 clubes na Série B do Nordeste, você tem que fazer escala. Norte e Nordeste. Não existe voo direto. Você vai ter que fazer escala. Pô, cara, cansei. Você pega assim, pô, vamos jogar em Pelotas, por exemplo. Então você saía lá, na época eu estava no CRB, por exemplo. Sai de Maceió, você vem para São Paulo e muitas vezes o seu voo é só 7 horas depois. Aí você ficava jogado lá no aeroporto, lá, você acha um cantinho, deita aí. Para jogar no dia seguinte, cara. Alguém fala ganhar, isso? Ninguém né? tem que ganhar. E como que é isso para o técnico? Porque a gente fala do desgaste físico dos jogadores, né? Mas e o técnico que tem que gerir tudo isso, Cara, né? E ainda gestão fazer de a gestão. Desafio. Aí que entra a ciência. Aí a gente tem que chegar no fisiologista. Cara, o que a gente pode fazer para amenizar? Muitas vezes vai mudar uma escalação, 2, 3 jogadores, pô, esse cara aqui vai sentir. Tem mais dificuldade de recuperação.
né? Tem testes que você faz, né? Tem um teste de lactato, que você consegue com simples picada do sangue, você consegue medir se aquele cara tá com risco de lesão ou não, por exemplo. Então, cara, aí como você vai viver sem a ciência? Uma competição dessa, né? Então, cada vez mais, o treinador vai ter que entender disso. E aí, acima de tudo, a gestão de grupo. Você saber motivar os caras nessa situação não é fácil, é um desafio. Quanto que essa loucura de quarta a sábado prejudicou o Grêmio no final dessa Série A3? Aí, vendo de fora, o corneteiro Pedro, agora, o comentarista Pedro Reis aí em ação. Eu senti um pouco que no final você via o Grêmio mais desgastado Sim. do que os outros clubes que fizeram menos viagens. Perfeito. Acho que isso interferiu bastante também. Eu não posso, seria injusto eu falar que é exatamente isso. Sim, eu acredito sempre claro. que tem um todo. Sim. Mas é importante falar, Pedro, que realmente isso foi comprovado. A reta final nós sentimos bastante. Alguns jogadores, o próprio Rodrigo, que é um jogador que diferente do nosso time, porra, sentiu demais, né? O Rodrigo foi caindo de Você vê ele produção. saindo de campo, tipo, Ele estava esgotado, jogando, né? ele estava jogando tanto que eu tirei ele no intervalo daquele último jogo. É um cara que vinha na raça mesmo, né? Pode de se motivar o cara no mental, mas pô, não foi só ele, teve uns 4, 5 ali que pegaram realmente desgaste. E aí é o todo. Não só as viagens, que isso cansa também. Cansa, não tem como. Mas também jogar quarto e sábado. Com frequência, por exemplo, ainda mais uma reta final, na fase final, que você tem que ganhar. Ou você, é o jogo da vida. Ou você ganha, ou você sobe, ou... E aí você tem que estar... Como é que você vai jogar 100%? Não tem como. Mano, agora, o outro time também está muitas vezes na mesma situação. São José, eu até conversei isso muito com o Ricardo, que é o técnico de São José. Ele falou, pô, Ademir, para mim é um pouco mais fácil, né? Vou jogar aqui contra o São Bernardo, vou jogar aqui. Você tem muito mais próximo. Só que também tem uma vantagem para nós. Os times que vêm jogar aqui sofrem um pouco. Certeza, né? Porque também mais o Prudentão como é, né? Isso. Forno. E aí, eu vou falar os meus jogos, por exemplo. Cara, os nossos melhores jogos foram no Prudentão. Até mesmo 0-0, a gente teve chance de matar o jogo, não matou. Sabia que lá ia ser bem difícil. Foi os nossos melhores jogos. Perdi um jogo, nós perdemos um jogo, comigo, né? Foi contra o Bandeirantes numa quarta noite. Tá, e produzindo, fazendo, teve pena, o juiz não deu. Então, jogar no Prudentão também é uma vantagem para nós e eu preciso ser justo e considerar isso também. Outra coisa, o que essa montagem desse elenco para a Copa Paulista vai significar para a Série A3? Bastante. Todos os jogadores, é difícil hoje você fazer um contrato, o jogador chegar agora e fazer um contrato até o final da A3. É ruim para o clube e ruim para o jogador. Uhum. O Copa Paulista, querendo ou não, é uma boa vitrine. Então, você vai pegar times de Exato. Série A1, né? E aí você pode até prender o jogador, pô, né? Então o Mirassol, que é um time da primeira, por exemplo, né? Por mais que eles vão vir com outros jogadores, mas é o Mirassol. Não tá olhando nossos jogadores, né? Então você faz um contrato com eles da Copa Paulista, mas já com um gatilho. Que é bom para o jogador e bom para o clube. Uhum. E hoje eu posso falar, quem vem pro Grêmio Prudente quer ficar. A gente brinca, né? Mas é muito bem acolhido, cara. Piazza falou aqui, né? Falou isso. É muito bem acolhido. Isso. Não quero ir embora. Ninguém quer ir embora. Vamos lá. Primeiro eu vou falar do externo. A cidade é boa, é uma cidade... Eu gosto muito de Presidente Prudente. Muito. É minha terceira passagem aqui, né? 2 com essa gestão e uma quando eu vim lá de Barueri. Trabalhei na base aqui em 2010. A cidade é boa. É um povo receptivo, acolhe mesmo. Pessoas são legais. Pô, você tem um entretenimento. Você não tem muitas opções, óbvio, igual São Paulo, mas você tem opções de entretenimento, de diversão, né? Não falo de noite, nada disso, de bem-estar mesmo, de vida, tem o que fazer, qualidade de vida, tem o que fazer, você tem opções, né? E aí você vem internamente pro clube, cara, comida é muito boa, eu tenho que citar, da Noemi é maravilhosa,
porra, é uma cozinheira que ela cozinha sozinha. Qualquer dia a gente tem que arrumar um convite pra almoçar lá, viu? Todo mundo fala isso. Estão convidados, pô. Estão convidados. O domingo é o melhor dia. É o melhor. Ela capricha, aquela lasanha que é padrão. Os jogadores não veem, todos os jogadores Esperam o domingo. o domingo. Todos almoçam lá no domingo. Mesmo aquele que vai embora depois do treino pra casa, vai pra São Paulo, né? Ele passa lá antes, come e vai. Mas, pô, a comida é muito boa, o alojamento é bom. O campo de treino que é a nossa base, que é o Perete, é um campo bom. Os gestores, a comissão, o pessoal abraça mesmo, né? E você tem uma ótima estrutura. O dia 3, uma ótima estrutura. Você tem 4 fisioterapeutas, você tem médicos, você tem fisioterapeuta, analista, você tem hoje todo um staff. O cara vem e fala, quero ficar. E outro, né, que é importante, você recebe em dia. Né? Isso é fundamental. Obrigação, né? Lógico. Mas no futebol, infelizmente, nesse nível, principalmente de A3, uma vantagem. E olha, tudo isso que o Fessão falou, é uma dica pro torcedor, para quem tá acompanhando, a gente nunca pode esquecer o que aconteceu com o futebol de Prudente antes dessa gestão do Grêmio Prudente. Eu sempre, em todas as oportunidades que eu tiver, eu vou lembrar disso e vou falar. A gente teve caso aqui de cara falando, diretor de futebol de time aqui de Prudente, profissional, falando que jogador não podia reclamar de comida porque matava calango no Nordeste pra comer. Tá? Teve isso aqui em Prudente. Teve caso de clube Infelizmente. que não pagava a passagem dos moleques dispensado Bora pra cá. pra ir embora pra casa. Teve caso de clube que os jogadores que não recebiam fazia vaquinha com a família pra pagar a comida da cozinheira do clube. E ter o futebol que a gente tem em Prudente hoje é pra ir pro Prudentão, sim. Ai, subiu R$5 o ingresso, meu amigo, desculpa. Perto do que a gente tinha, que cobrava 20, tá? Não cobrava 15 nem 10. Naquela época. Cobrava 20. Perto do que a gente tem, do que a gente tinha, pô, isso aqui é o Real Madrid, cara. É o Real Madrid. A gente tem que agradecer de ter o futebol em Prudente, porque o que a gente tinha era sofrível. Sofrível. Acho que a palavra sofrível ainda é um elogio perto do que é. É né? triste, é triste. Infelizmente, E né? tudo, eu não tô falando isso da minha cabeça, não. Tudo isso tem documentado, registrado em reportagens nossas da época, tem tudo isso ouvido, gravado um de Google. atleta. É só dar um Google, se quiser, vai lá na Rádio Comercial, lá, pesquisa com o Chico lá, ele vai achar que tem matéria nossa falando sobre isso. Então, assim, é claro que a gente aqui da imprensa, a gente quer ver o Grêmio ganhar, a gente vai fazer uma crítica ou outra, a gente, pô, não concordo com isso aqui, aquilo lá tá melhor, podia contratar tal jogador, podia fazer tal mudança. Só que a porque gente... ninguém vai agradar todo mundo. né? Não, mas não é tem nem nem isso. como, Isso né? é o futebol, Nem precisa, é o né, natural agradar todo do mundo. futebol. O que a gente tinha não é o natural do futebol. Só isso pra falar. E vai pro estádio. Precisa do torcedor no estádio. Infelizmente, a gente tá dando um assunto que é muito pertinente, Não, mas é né, importante. professor? Importante. Que você já experimentou desse lado ruim, né? Das andanças aí, praticamente pelo Brasil inteiro. né? Cara, eu tive muita sorte, assim, de... Grêmio Prudente é meu 21º clube. Quantos anos de carreira? Se for somar o meu período de amador, eu comecei a trabalhar como treinador com 19 anos. Há 27 anos. Né? Então, Pouca coisa, não. minha noiva tá aqui, né? Ela deu um exato que ela tem quase essa idade. E me senti velho agora. Mas eu tive um período amador, né? Quando eu vi que quando eu vi que realmente eu não ia virar um grande jogador, eu estava ali com 17 para 18 anos, quando eu vi que o meu melhor investimento no futebol era sair do campo, acho que era a melhor forma de eu ajudar no futebol. Eu fazia faculdade de Educação Física, no meu segundo ano já estava trabalhando como treinador e amador, né? Em São Paulo você tem essa oferta de possibilidades, trabalha numa escola de futebol aqui, num colégio ali, tudo futebol, né? Aí você trabalha no universitário e você vai indo. E aí fui trabalhar categorias de base, e aí somando categorias de base, o meu período que eu tive como auxiliar técnico e agora como treinador, é meu 21º clube. Eu tive sorte, cara. Assim, isso sou muito grato, assim, tudo que aconteceu na minha vida, porque as coisas, eu nunca tive esse problema, mas no futebol a gente escuta esse tipo de problema que o Pedro citou constantemente. E cara,
Tem um clube, não vou citar, mas eu estava no Cascavel, foi meu último clube, e eu tive uma proposta para ir para um clube lá muito próximo, que ia jogar a segunda divisão Pagas. E na ocasião eu já estava bem encaminhado aqui, né? Foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, foi praticamente no mesmo dia. Acabado de sair o Campagnolo. Foi tudo no mesmo dia. E aí eu, não, obrigado. Então. Só que, naquele momento, quando me falaram, pô, esse clube aqui vai ter 1 milhão de investimento, eu falei, caramba, uma divisão do Paranaense vai subir. Vai tá time. E aí você vai ouvindo, enfim, você vai, pô, o Messi. Bom, resumindo, semana passada saiu uma matéria que os jogadores estavam indo na delegacia, né, não vou citar o clube, os jogadores estavam indo na delegacia, fazendo o boletim de ocorrência, e a diretoria simplesmente abandonou os jogadores e a competição rolando. Ou seja, pagamento, são salário. Então, isso acontece, infelizmente, constantemente. Muito, muito, muito. Isso tem muito no futebol, né? Então, é triste, né? E é um dos motivos de todo mundo desse meio que a gente tá hoje do Grêmio Prudente, desse nível que o Grêmio Prudente tá, valorizar e querer estar aqui. Uhum. Porque Sim. eu vejo isso, é natural, torcedor. Você falou uma coisa que é natural, faz parte da nossa, pô. Igual você às vezes comenta jogos. É natural, vocês têm que realmente, quando tiver que criticar, crítica construtiva, o torcedor é natural criticar. Faz parte, isso faz parte do futebol. Mas sempre, ao mesmo tempo, aquela crítica de que, pô, vamos torcer pro Grêmio, né? A gente sabe que esse clube merece chegar. A cidade merece E tá acontecendo. E tá acontecendo. O André, que é o nosso presidente, ele fala muito isso. Fala, pô, cara, meu maior prazer é ver esse clube aqui. Ver as pessoas, ver o futebol de novo na minha cidade. Apaixonado pelo futebol. É a maior alegria. Não tem para ele, é isso. Ele quer ver o futebol acontecendo. Quantos anos ficamos aqui? Eu tive uma oportunidade de estar aqui no maior momento, talvez, na Série A, né? Na época eu trabalhava na base, mas quando veio de Barueri para cá, né? E eu acompanhava muito próximo, profissional. Flamengo, Corinthians, Palmeiras vindo jogar aqui. De repente isso acabou, né? E aí depois teve o que você falou, enfim. Muito triste, né? Agora, nesse momento, e é engraçado, né, cara? Aproveitando o gancho, o torcedor ele vai pro estádio, como ele ficou muito tempo sem futebol, e ele só nesse Sabe nem como agir, né? Tipo, o que acontece? Ele ficou vendo o quê? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos na TV, Flamengo. Ele ficou vendo isso na TV. E quando ele vai no estádio, ele quer que jogue igual. Pô, né? Porque ele se acostumou com isso. E aí, às vezes, eu falo, eu até do jogo rolando, eu falo, cara, é diferente. Aqui é 3, meu. Esquece, não vai fazer aquilo que o Dudu faz, não. Esquece. dá pra ouvir os torcedores. É um barato, gritando. cara. É um barato. aí- Dá bastante. Vai a minha, hein? Essa é minha. Torcedor de Prudente é chato. É chato, é chato. Já falei isso diversas vezes, é chato. E aí vai uma pergunta pra você. Eu sinto o torcedor de Prudente muito acelerado. Tem hora que o torcedor que acelera o jogador no campo. Calma, bichão, pisa o pé na bola. Controla, tá tudo bem. O Prudentão é um aeroporto, dá pra você chegar lá do outro lado tocando. Você pega um trabalho que é de jogo direto, que é de muito explorar o jogador fixo lá no ataque, o que era o Di Maria com o Campagnolo. Pega esse tipo de jogo para implantar o que você entende de futebol, o seu modelo de jogo, que é um pouco diferente disso, né? Um jogo mais de construção, um jogo mais de posse de bola. Qual que é a dificuldade de sair de Cascavel e na quarta-feira eu tenho que trabalhar um time que tá jogando completamente diferente da forma que eu penso? Não tem certo e errado, né, no futebol. São opções, né? O futebol oferece isso. Tem dezenas de opções de que acredita do jogo, né? E principalmente na parte tática. Então, não existe o certo e o errado. Agora, cada treinador tem que ter sua característica. Vou pegar um exemplo do Fernando Diniz. Tá? Tô falando que quero jogar igual o time do Fernando Diniz. Não é isso. Eu só tô pegando um exemplo só pra gente entender. O Fernando Diniz tem uma cara. O Fernando Diniz, o que ele ganhou de título na carreira? Tem o Carioca agora recentemente. 2 Copa Paulista. Teve a Copa Paulista ali no Votorati, acho que outra foi no Paulista, não diria isso. E, cara, ele só tá em grande clube.
só trabalha em grandes clubes. Mas por quê? Porque o vê nele o quê? Convicção. Convicção. E você tem que ter o seu perfil. Ponto. Eu sou isso. Eu vou ser isso. O Campagnolo vai ser aquele perfil, o fulano vai ser aquele perfil. Tá tudo certo. Agora, é um processo. E eu peguei no meio do furacão. Não é tão difícil, Pedro, porque nós tínhamos qualidade para isso. E aí facilitou um pouco. E uma coisa que eu percebo em todos os times que eu trabalhei, o jogador brasileiro, ele gosta de ter a bola. Gosta de ter a bola. São José subiu marcando. Né? Transição, que é muito característica do jogo do Ricardo. E, pô, totalmente eficiente. Pô, fase defensiva deles fantástica, linha de 4 muito clara. Mas você vê alguns jogadores ali, às vezes até deles irritado. Pô, teve ele só marca. O 0, não sei se foi o 0x0, acho que foi o 0x0 aqui. O Nicolas sai puto. Isso. Porque ele não consegue jogar. E ele cumpriu uma função tática defensiva perfeita. Que posição que ele era? O 10, o 10. Mas ele veio pela beirada. Não, ele é natural, meia central, isso. Meia atacante central, e ele atuou marcando beirada de campo, o secretário de lateral. Exato. Daí vai o comprometimento do cara. Muito. Ele tava marcando o Helder, que é um cavalo, né? Então, assim... E aí, facilita um pouco para mim. Agora, eu preciso ser inteligente também nesse aspecto. Se eu tivesse no Prudentão um campo ruim, grama alta, cheio de buraco, não dá para jogar como eu quero. E o Prudentão me possibilita isso. É um campo bom, é um campo... Tá? E aí vai de conta com o perfil do clube. Porque o clube, para ele sobreviver, ele vai ter que ter um por ano, um Matheus Piauí por ano. Ele vai ter que ter um cara para poder fazer um negócio para poder sobreviver. Tem como. Futebol também é negócio. Né? Muito, lógico, não dá pra gente esquecer disso. Porque senão só sai. Só sai. Né? Então ele precisa... E pro jogador aparecer, ainda mais no Brasil, precisa ter a bola. Então, casa a ideia e facilita para mim daquilo que eu acredito. Por isso, eu tinha umas 3 situações naquele momento, pós-Cascavel. Por isso a opção de voltar para uma 3, né? Que em algum momento eu falei, pô, não quero mais voltar para 3, é natural. Acabei na Bzinha em 2020, na 3 em 2021, tenho acesso para 2, estou na 2, de repente estou na primeira do Paranaense. Você tá trilhando um caminho, né? Tá trilhando um caminho. Você fala, pô, voltar para 3 é natural. Eu também tenho meus desejos de crescer na carreira, como todo mundo tem. Mas por que eu voltei? Porque eu aceitei imediatamente pelas pessoas que estão aqui, pelo entendimento do projeto do clube, né? E por todo o contexto. E aí eu sei que eu vou ter mais facilidade de colocar o meu perfil de jogo. É porque casa com tudo. E é lógico, não sou bobo, né? Eu sabia os jogadores que eu ia ter na mão. O Pepa, técnico do Cruzeiro, ele deu uma entrevista no Futuro há muito tempo. Ele estava na Arábia ainda. Eu ouvi essa entrevista, muito boa. E ele fala, tem gente que prefere morrer com as suas ideias. Eu prefiro estar vivo a morrer com as minhas próprias ideias. Perfeito. Então, o técnico de futebol é mais ou menos isso. Você pode ter a ideia que for, mas se você vê que essa ideia que você tem não vai dar certo, você pode trilhar outro caminho, mudar um pouco o seu perfil. Porque o futebol é cíclico. Vamos lá. Se a gente olhar... O que marca muito geralmente é o campeão da Champions hoje em dia, mas sempre foi o campeão da Copa do Mundo. Sempre foi. Pô, o Brasil foi campeão em 2002, todo mundo começou a jogar 3-5-2. Todo mundo, 3 zagueiros, enfim. São Paulo também. Com o Muricy. Mas vários clubes no mundo todo. Aí você pega a Espanha de 2010. Pô, todo mundo queria jogar com a bola. A Alemanha de 2014, mesma coisa. Né? Que era um jogo até mais por dentro, mas também com a bola. A França teve transição fantástica. Todo mundo passou a jogar marcando bem com transição. Então, assim, isso marca muito. E a Argentina era estar vivo. Era um pouco de tudo isso aí. Um pouco de tudo isso. A Argentina, eu tô fazendo o curso da Federação Argentina, né? Na verdade, vai começar agora, mas os conteúdos que você vai recebendo, eu comecei no primeiro ainda, são 4 módulos. Mas você vai vendo os conteúdos, cara, é exatamente o futebol argentino é o que você vê na Copa. Você vê um jogo de... Para você entender, você assiste um Boca e River, você demora uns 20 minutos para entender o que tá acontecendo. É um negócio muito louco. Assistir, tipo, Defensa e Justiça e Ginásio de La Plata. Cara, loucura. É um negócio muito louco. Taticamente. Nem parece futebol. Exato. Mas muito intenso.
e tem uma certa organização dentro daquela bagunça, vamos dizer assim. A bagunça organizada. Exato, uma bagunça organizada. E aí, por exemplo, na Argentina se marcou muito individual na Copa. Pô, tá todo mundo querendo marcar individual. Voltando a marcar individual, que era coisa dos anos 70. O Luxemburgo foi marcar individual na estreia dele contra o Del Valle, aqui no Itaquera. Meu Deus do céu. Pô, aquilo lá me dava uma agonia, cara. Com os jogadores que o Corinthians Não tem como, não tem como. Você tem que ter o Renato visto. Augusto vai marcar individual quem? Ele não consegue nem marcar a sombra dele ultimamente. E é um craque, mas não dá. É você entender o que você tem na O que mão. você tem na mão, é o contexto. É muito importante o contexto. Você falou do Futre, O Futre fala muito disso, fala né? muito do contexto, e é verdade. Você tem que entender o contexto que você vive, cara. E o futebol é cíclico. Hoje eu tenho essa ideia de jogo. Por exemplo, 2020 aqui, cara, eu queria posse de bola por posse de bola. Hoje eu já tenho a posse de bola, mas se eu tiver a oportunidade de dar uma bola longa lá nas costas, vamos dar. Vamos dar. Em 2020 eu já não tinha isso. Então você vai se atualizando, vamos dizer assim, faz parte. O futebol, ele possibilita isso. E outra coisa que os técnicos já entenderam que tem que ter um perfil para trabalhar. E aí você tem que entender, o clube também precisa ter esse perfil. Tem que ter a identidade, né? Aqui no Brasil não se constrói identidade de clube. Eu acho que isso dificulta um pouco até a vida do treinador. Muito. Porque assim, pô, você vai pegar o Luxemburgo não, o Kudê. O Kudê sai do Atlético, um perfil de jogo completamente diferente. Aí os caras vão em busca do Felipão, que é uma coisa que não Mais ou menos o que o Corinthians tentou fazer, né, com o Thiago Nunes, né? Mas o Corinthians tentou mudar a identidade. Em um momento teve Jair Ventura com o Carille, com o Thiago Oscar Nunes, é Lopes. totalmente diferente, Com- agora mesmo. É. E o VP entendeu a identidade. Sim. E por mais que tenha todos os problemas, foi o melhor treinador do Corinthians desde o Tite. Porque ele entendeu a identidade. Concordo, Ele falou, concordo. preciso ter força, marcação apertada na loucura e preciso jogar rápido. E aí ele fez Não isso. foi campeão, mas chegou. Chegou. Os times só evoluiu, só cresceu, concordo. Eu acho que se ele ficasse, talvez o Corinthians estivesse num patamar bom, que é um grande técnico. E ele deu azar ali no Flamengo também. Com a saída do Dorival foi um pouco conturbada, né? O Dorival fez um baita trabalho e de repente a responsabilidade dele aumentou, né? E o que você acha do Ancelotti, professor? Eu sou um torcedor nato pelo Brasil. Eu sou um brasileiro daqueles de brigar, de arrumar confusão. Clubista mesmo. Pra caramba. Eu arrumo confusão, que eu defendi o Tite, cara. Na Copa, é lógico que tem um pouco do lado do treinador, né? Mas eu falo assim, entre familiares e amigos, que não tem nada a ver com futebol. E a briga constante, mas muito mais pela camisa. Lógico, eu tenho muito respeito pelo Tite, mas muito mais pela camisa, a seleção. Então sempre eu vou torcer. O Ancelotti é um grande treinador, é um cara de gestão de grupo fantástico. Fantástico. E ele dá ele tem uma característica do perfil dele que eu admiro, que eu inclusive utilizo, que é dar algumas liberdades para o jogador. E ele faz muito isso. Estimula muito a liberdade do jogador. Mas para isso, não é simplesmente coloca lá e joga. Não é isso. Ele durante a semana, ele cria exercícios que facilitam essas tomadas de decisões para chegar no dia do jogo e falar, faz aí. Mas ele preparou para isso. Isso ele é muito bom. Muito bom. Agora, para nós, treinadores brasileiros, não foi legal. Eu acho que eu estou numa escala ainda um pouco baixo, por enquanto, mas assim, os caras que estão lá na Série A, não é legal. Nós temos um curso da CBF, há quantos anos aí, e não é possível que a gente não conseguiu formar um grande treinador para nossa seleção. E nós temos grandes treinadores, sim. Eu cito aqui rapidinho, 4, 5, para assumir a seleção. E o pior, né, cara? O cara vai vir só daqui a um ano. Então, qual é a Fica um demonstração? ano e meio esperando. Qual a demonstração que a CBF está dando, a maior entidade no nosso futebol, de processo? Qual a mensagem que ela está dando de planejamento? Porra, não é legal, né? Não é legal. E de formação também, né? Tipo, a própria CBF é responsável você negar a sua pela própria formação formação. Exato. E Nada contra os estrangeiros, não é isso? E assim, o curso da CBF, o professor vai saber falar melhor que eu, ele é muito mais novo do que o da AFA, do que o da Conmebol. O da Conmebol é mais ou menos na mesma época, mas do que o da Federação Portuguesa, do UEFA. E assim, ainda é muito novo. Eu tenho um pouco desse tipo de pensamento, só que eu vejo que a CBF tá perdendo uma baita oportunidade de pôr um interino desses caras. O licença A, do licença Pro. Sim. Um cara que ninguém sabe quem que é, mas é um cara de um potencial foda. O Carpini da vida.
Exato. Pô, Botar o Carpini. esse moleque do Palmeiras, esse moleque, ele é novo, ele tem nem 30 anos. Pra mim, é um moleque. Cara, sensacional. O Paulo Vitor, que tá indo com o Jardine Tá embora indo pro América, né? pro América do México. Fantástico. O próprio Jardine. Por que não esse cara? O Ramon não fez processo dentro da CBF pra chegar no Sub-20 pra ser interino da CBF. Por que não esse cara, o Carpini, o PV, E o PV teve, né, na seleção, na 15, Sim, 17. sim. Pegar um cara desse perfil. Perfeito. Por que não? E aí vai trazer um Que é maior italiano, vai trazer. A Argentina fez isso que você tá falando. Com o O Scaloni. Scaloni era Né? um interino. E foi ficando, e foi ficando. E o Scaloni é um cara de processos dentro Foi da campeão. AFA. Total. Foi campeão. E aí? E é isso, eu acho que a CBF podia fazer do limão a limonada. Perfeito. Porque pro brasileiro o que importa é ser campeão. Exato. E com o Ancelotti a chance de ser campeão é bem maior do que com qualquer outro do mercado atualmente. Os caras Só que respeitam muito. Só que você perde uma oportunidade de falar assim, cara, eu tenho um cara fera, um cara foda aqui, esse cara vai assumir interinamente. E esse cara vai sair daqui da seleção, ele vai trabalhar na UEFA, porque ele é bom. Sim. Mesmo tendo Concordo, pessoas com Pedro. convicções diferentes depois, se ele for campeão, vai também falar assim, ah lá, a gente tava certo, né? Tipo, Isso. É o exemplo do Scaloni. precisa de é o um, maior exemplo. de um cara de fora pra... Exato. O Scaloni foi um interino que teve um processo. Campeão, cara. Quem falava que a Argentina ia ser campeão? Ninguém falava, ainda mais depois da estreia. Uhum. Professor, uma coisa nada a ver que a gente tá conversando. Isso é bom. Mas assim, a gente. Você falou da distância tal, não sei o quê, de dificuldade. Hoje em dia, você consegue ter acesso a muito vídeo de jogo, de divisão inferior, divisão menor, de estadual, de outros estaduais que estão rolando e tal. Mas assistir o jogo no campo é diferente, né? Como que você consegue também analisar, montar um cenário de mercado? Esses caras aqui eu posso, esses aqui eu não consigo. Qual a distância que o Prudente tem? Eu vou dar um exemplo. Ano passado, quando eu saí do Primavera, eu fiquei 7 meses. Fechei com no 5º mês que eu estava sem clube, eu fechei com o Cascavel, mas eu fiquei trabalhando à distância. Eu fiz exatamente isso, mas já vinha fazendo. Home office do treinador? Mas aí analisar o mercado. E aí fiz isso que você falou. Eu já vinha fazendo, natural. Eu quando as minhas férias é assistir jogo. Adoro. Então, e a minha base hoje é São José dos Campos. Aí você tem vai para São Paulo, que é 1 horinha. Aí você vai assistir o Juventus da Moca de manhã, assiste à tarde o jogo no Canindé. No dia seguinte você assiste o Palmeiras. Aí na segunda-feira um jogo da segunda, que às vezes tem 60 na Vila Belmiro. E, cara, você vê jogo direto. E aí eu gosto muito de analisar. Eu gosto de ver jogo de Champions League. E vindo para nossa realidade, eu gosto de ver jogo de Série A presencialmente, mas também gosto de ver o jogo da Bezinha. É diferente. É diferente você analisar o jogador, pô. Pra gente é diferente, imagina pra quem... Não, é vive diferente. com Você isso, tá né? ali, não, é totalmente diferente. E, dentro da sua pergunta, imprudente, aí aqui já dificulta. Aí é internet o tempo todo. Tá atento aí. Fritado lá. Exato. E Paulista já. Tem que ser. E aí tem Cara, todo não o tem processo de formação também, igual você falou do curso da AFA, né, da Não. Federação Argentina. Não pode parar. Não Tem tem sempre como. estar se atualizando. Por exemplo, eu ainda Treino não de consegui... manhã, estuda à noite. Da CBF eu parei na Falta Pro. Eu não consegui fazer... E eu sou aquele tipo de cara assim, eu não consigo parar a minha pré-temporada aqui, deixar com o Pita, com o meu auxiliar e ir lá fazer o curso. E todas as vezes que teve o curso eu estava empregado, então eu não consegui ainda fazer a Pro. A da Federação Argentina tem uma vantagem, ela é online. Só a prova final que eu tenho que ir lá em Buenos Aires. Então, assim, cara, no futebol, é que eu falei, é muito ciclo. Hoje aparece uma coisa, amanhã já tem outra uma nova e está se atualizando o tempo todo. Cara. E até Eu me umas dedico- pessoas ficam até criticando, né? Ah, o cara período sem trabalhar, ficar 1 ano lá, acho que você vai ficar na piscina o dia inteiro, né? Nada, cara. Por Pô, exemplo, vai pra praia igual o Renato. Aí tá louco. por exemplo, Pedro, nós temos uma tendência a ser um pouquinho mais gordinho, enfim. Hoje o treinador ele é cobrado muito pelo visual. E tem muito esse negócio do estereótipo. Qual é o estereótipo de referência? O Guardiola. No Brasil hoje está sendo o Abel. E aí, nossa, a gente começa a se deslocar um pouco disso até nisso. Então eu tenho que... Tem que todo treinar.
Todo dia, cara. Eu tenho que ir na academia. Hoje, 6 da manhã, eu tava na academia. E é difícil, né, cara? Eu tive aula. Sei bem como é. Exato. Eu tive aula com. Então, uma série de coisas que tem que fazer que o pessoal não sabe. É. Você tem que estudar, ver jogo. Não para, cara. Eu É tive uma aula vida com o maluca. Luciano Signolim, não sei se você conhece, que ele é assessor de imprensa do Tite. Ele Não é estranho, não, né? Ele é assessor ele foi assessor do Corinthians há muito tempo, tive aula na pós com ele. Ele era assessor do Guto Ferreira na época. Ele falava, cara, o Guto nunca pegou time grande de São Paulo, Concordo. Rio e Minas. Ele teve uma oportunidade no Inter de 6 meses, porque ele é Por gordo. questão estética. Eu tive a possibilidade, assim, possibilidade do Lisca, né? E o Guto são muito Aham. bem amigos. Então a gente já jantou algumas vezes junto, enfrentava o time do Guto, acabava o jogo, a gente ia jantar. E o Guto é um cara, ele não para de falar de tática, cara. Ele é um cara alucinado por isso e é muito inteligente. Sabe muito, cara. Ele sabe muito. E ele falou que é um problema que ele tem. Ele já falou isso em entrevista também. Então, tem esse negócio, Hoje é interessante pro Palmeiras, mas pro clube ali ter aquela imagem. Né? Nesse ponto, mas isso é só um fator. Aí, tá falando de outros aqui. A vida de treinador mais difícil de tudo. Os que estão ali vendo o jogo não sabem. Estão, por exemplo, a 700 quilômetros de mim. Como é que é isso, né? Justamente minha próxima pergunta, né? Como que a família se envolve em todo esse contexto? Pra você ter uma ideia, Fábio, nós jogamos domingo de manhã agora, em Prudentão. Acabou o jogo. Fui para São Paulo. Passei ontem foi nossa. Passei ontem o dia todo com as minhas filhas. Cara, foi a primeira vez que eu, dentro de um mês, que eu estive com elas. É difícil isso, cara. Mas é o preço que se paga. Futebol não tem como. Mais ou menos como uma vida de artista, né? Que vive fora de casa. E nós somos iguais, não tem como. Estou divorciado, né? Tenho 2 filhas do primeiro casamento. E aí você tem que ficar se dividindo. Férias delas, traz pra cá. Enfim. É quente, elas vieram 2 jogos aqui ganharam. E é assim, cara. O preço é alto. O preço é alto, Dentre todas essas dificuldades que a gente citou, essa pra você é a maior. sem dúvida. Mas tem quase 80 anos. Pode acontecer alguma coisa. Não poder estar próximo ali não é fácil. Vocês têm filhos, mas... Né? Então aí vocês sabem o quanto que é importante. Hoje eu vim pra cá com o coração. Pra vir fazer 2 horinhas, eu tô aqui do lado. Mas vim porque eu queria estar... Meu pai tava em casa, né? Ele falou, rapaz, a hora que você voltar das férias, você vai... E é gostoso, né, cara? A menor, eu tenho uma de 18, já está acostumada. Um período, quando eu estava casado, eu conseguia levá-las para comigo. Esse período que eu tive como auxiliar, o auxiliar, quando você é auxiliar do clube, auxiliar permanente, você tem mais estabilidade. Então ela já está mais acostumada com isso, já tem 18 anos, já entende. 9, ela não entende. Então é uma situação assim, esse é o mais difícil. Isso para mim, e não é só acontece comigo. Então, exemplo, nós temos um jogador que chegou, o Lucas, por exemplo, zagueiro. E teve um nível bom. É dele. Aí tá dormindo num quarto, um alojamento com mais 3 jogadores. Então você abrir mão daquele conforto, da família, para de repente você vir mais 3 caras num quarto, né? Você nunca viu na vida. Na vida. Todo dia tem que treinar, vir para cá. Ser cobrado. Se ele errar um passe, vão. É uma vida difícil, mas quem consegue persistir e superar isso, resistir, lá na frente vai ser compensado. Processo. Você falou isso até numa postagem que você fez, a foto do vestiário, né? Eu falo muito nisso, Fábio. Né? É Você isso mesmo. citou muito sobre isso. E entre nós mesmos, né? Então, por exemplo, você pega
Você vai fazer um curso da CBF, os grandes treinadores, quando eles vão falar, por exemplo, você pega o Dorival, ele fala muito nisso. Fala, cara, a gente só vê o cara do Flamengo, mas vai ver o início da carreira do Dorival. Né? Então, persistir nisso é difícil. O Tite, ele conta, quando ele começou no Veranópolis, depois ele foi pro Caxias. Quando ele foi pro Caxias, uma hora antes de todo mundo no campo, levava um saco preto, uma pazinha, para tirar as fezes dos cachorros que ficava solto lá, que era um campo largado lá e entrava os cachorros. Para ninguém ver, para o jogador não ficar bravo, enfim, chateado com aquilo. Então, ele fazia isso, e o detalhe, ele fala, e o Caxias me pagou um salário naquele ano, e nós fomos, se eu não me engano, eles foram vice-campeões. Foram campeões, ou foram campeões, eu não lembro. 2000, né? Eu não sei, eu não lembro de verdade, mas chegou. Uhum. E essa persistência, jamais faria isso. A carreira dele foi muito curta. Ele estava dando aula, mano. Escola lá de Caxias, e a partir daí as coisas foram acontecendo. Viu o que o Messi falou? Não, por que ele não aceitou a Arábia, né, e tal? Ele falou, cara, não tem preço que pague eu conseguir levar meus filhos na escola. Eu não era feliz em Paris porque o Messi falando isso. eu não conseguia levar meus filhos na escola. E falar que isso não interfere no campo, interfere. E aí ele falou, ou era o Barcelona, que é minha casa, ou eu iria pra um lugar que eu tenho mais facilidade, mais tranquilidade, mais liberdade pra viver minha família. Qual o preço que se paga pra isso? Não tem preço nenhum que se paga pra isso. Exato. O Messi, que tinha a possibilidade de deixar Podia jogar em qualquer time do mundo. a 7ª geração dele rica só de dar um autógrafo no contrato. Então, antes da gente entrar naquela pergunta, Pedrão, vamos fazer uma pergunta mais resenha aqui pro professor Pezão, até pra gente já encerrando aqui. Você falou aí que já trabalhou, né, com o Lisca, tem aí vários grupos de técnicos. Qual o maior resenha, assim, que, né, você já conviveu nesse mundo aí dos técnicos? Cara, tem várias, cara. Tem várias. E qual a maior resenha que ele já te colocou? Tem bastante, mas assim... Cara, teve um momento que foi engraçado demais, assim. Chegou no Ceará, 2015, e o Ceará para cair, né? Cair naquele ano. Então, faltavam 9 jogos. 9 jogos, estava 8 pontos para sair do Z4. Praticamente Com o caiu. Lisca. Com o Lisca. E tinha uma pressão muito grande que o Fortaleza estava na Série C subindo para a Série B. O Fortaleza estava a um jogo do acesso. Pelotas, se não me engano, se eles ganhassem, eles subiam. Então imagina a pressão. E o Ceará, a história, não sei se vocês sabem, o Ceará nunca caiu da Série B. Sempre teve da B para cima. E o Fortaleza nunca tinha subido. Depois que caiu, sempre ficou na C. Naquela época era, né? Hoje é o outro clube. E aí, imagina a pressão. O Ceará caindo, o Fortaleza. O Nordeste tem muito isso. São 2 clubes em cada estado e aquela rivalidade é gigantesca. Cara, a conta era, dos 9 jogos que a gente tinha, a gente ia ganhar 6. Não sei nem se o Ceará tinha ganho 6 jogos naquele ano. Tinha que ganhar 6, empatar 1 e poderia perder 2. Cara, o primeiro jogo nós contra o Criciúma, lá em Criciúma tomamos 3-0. A gente louco. E aquele dia jogou o Fortaleza no jogo do acesso. A gente entra no vestiário, tá o presidente, os diretores, tudo dando risada, abrindo o chão. Loucos, vocês estão loucos, cara. Puto, né, cara? Vocês estão loucos, cara. Que isso? Vocês estão comemorando? Nós perdemos de 3-0 aqui. Não, o Fortaleza perdeu, enfim. Beleza. Só que aí o Lisca, cara, é um cara assim, sanguíneo demais, um cara, porra, fantástico. E ele queria ir embora. No hotel, ele ficou mais bravo ainda com isso. Ele falou, pô, eu tô preocupado com Fortaleza, quero saber do nosso time aqui. A gente acabou de chegar, cara. E chegou no hotel e falou, não, vambora, vou largar esse time. Eu falei, Lisca, o primeiro jogo, cara. Primeiro jogo. E foi o primeiro jogo que já tomamos 3, a gente só podia perder 2, já perdeu a primeira, cara. Esse time vai cair, vai queimar o nosso time. Não, vambora. Eu falei, Lisca, cara, o próximo jogo era o Botafogo voando, cara, lá no Rio. E era uma viagem casada.
E a gente saiu de Fortaleza, foi para Criciúma, e de Criciúma, isso foi no sábado, jogava na terça lá no Engenhão contra o Botafogo. Botafogo voando, se ganhasse da gente, era campeão. Que massa, o Jefferson no gol, enfim. E ele, não, vambora. Eu falei, cara, a gente já tá na viagem casada, Lisca, vamos ficar aqui. A gente não vai pra Fortaleza, os caras não vão bater na gente, não vamos tomar porrada no aeroporto, vamos pra fazer esse jogo e se perder nós vamos embora. Ele, não, tá louco, Botafogo, nós vamos perder, pô, tá louco, não sei o quê. E aí, o gerente do Ceará naquele ano chegou e falou o seguinte, se ganhar do Botafogo, nós vamos na festa aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, só a comissão técnica. Eu disse que olhou e falou, cara, quer saber? Vamos. Beleza, já estamos aqui mesmo, vamos embora. Cara, nós não ganhamos do Botafogo 1-0. E aí a gente ia na quarta-feira embora. Só que a gente ia treinar primeiro, jogamos na terça, quarta de manhã treinava no Ninho do Urubu, para ir embora à tarde. E treinava o pessoal que não jogou, né? Cara, a gente chegou no treino daquele jeito. Escuro, treino. Daquele jeito. Eu falei, Lisca, pelo amor de Deus, cara, só não transparece para os jogadores. Tá mal, tá, não sei. Hoje é só os reservas, só ficar olhando o treino, dar o treino aí, tá? 10 caras só treinando. E tinha os jogadores que tinham jogado ali, fazendo um trabalho de recuperação. Quando estava acabando o treino, faltando 5 minutos, ele falou, quero falar com os jogadores. Eu falei, o que você vai falar com os jogadores, cara? Vambora, já ganhamos o jogo, já tá todo mundo feliz. Eu quero falar com os caras. Resumindo, ele juntou os caras e falou, preciso confessar uma coisa para vocês. Eu só fiquei aqui porque o gerente se escondendo aqui, e o gerente falou que se a gente ganhasse o jogo, a gente ia sair aqui, ia tomar uma cerveja. Aí os jogadores falaram, é? Porra, vai, pra quê? Nós ganhamos 3 jogos seguidos. Todos os jogos, e aí era essa loucura, jogar terça, quinta, sexta, todos os jogos, o que acontecia? Os jogadores falaram, agora a gente que vai, e para controlar isso. Então, assim, só que aí, o Ricardinho, que era o capitão nosso, ele falou uma coisa. Cara, o Lisca, quando falou isso para nós, ele mostrou para nós que confiava na gente. E aí entra a gestão de grupo. Pô, o cara que tá falando, o treinador tá falando que foi tomar uma cerveja ontem à noite. Cara, então ele transpareceu pros caras o quê? Confiança. Então são detalhes, assim, resenha tem vários. E aí a gente conseguiu, cara. A gente ganhou 6 jogos, perdemos 2, empatamos e nós livramos o time. E aí, no último jogo, a gente livra contra o Macaé no Castelão, 60 pessoas. Um título, né? Comemorando igual o título. O Lisca me pega a cabeça do Vozão, o mascote, e sai dando volta olímpica. Pô, não foi campeão, Lisca, a gente só tirou, só não caiu, cara. E aparece, tem até hoje vocês buscaram no YouTube, eu correndo atrás do Lisca. Fala, Lisca, pelo amor de Deus, os caras estão passando vexame, vambora. Ele, não, Vozão, ele era o Vozão, era o treinador, cara. Correndo em volta do campo, só que isso no Nordeste é maravilhoso. Caiu no hospício, tem que respeitar. Lisca doido é liderar. O Lisca é doido mesmo? Virou isso. Cara, ele é o doido do bem, ele é um cara muito sanguíneo, como eu falei, ele é muito enérgico, enfim, mas só que ele é capaz, só que ele é muito autêntico. Cara que, treinador, pega a cabeça do mascote, põe na cabeça e sai dando volta olímpica, o cara é muito autêntico, né? E os caras acham que ele é folclore, né? Ele tem base no Sul lá, trabalhou muito tempo no Inter, né? Muitos anos. O Lisca, a história dele, assim, ele também ele não foi atleta, jogador físico, que amava futebol, queria trabalhar futebol e começou nas escolinhas do Inter, cara. Foi subindo, sub-11, sub-13, até aí foi quando ele conheceu o Guto. Teve um ano que o Lisca era, caramba, tô suando. O Lisca era treinador do sub-17, Guto Ferreira do sub-20, o Lisca do 17, o Mano Menezes do 15, o Osmar Loz do 13, olha só. Esses caras, aí eles foram crescendo, né? Tem uma entrevista do Lisca que ele fala que tinha campeonato gaúcho sub-17, eu acho que tinham que esconder o Pato. A galera ia lá que era 7 gols, 7-0 pro Inter, 7 gols do Pato. É isso aí. Que era coisa de outro mundo. Ele falou na entrevista, falou assim, ó, eu olhava e falava, não é possível. O cara que vai ser bola de ouro. Que loucura, né? A geração era fantástica. E aí o Pato era reserva. Lá era o Luiz Adriano. Luiz Adriano. Da geração. Só isso, só.
Era uma geraçãozinha mais ou Diferente, menos né? no Inter. Né? Acho que tem Luiz Adriano, Pato, Moledo. Muitos deles vieram ser campeão mundial, Mundial, em 2005. Os caras jogaram depois, né? Jogaram juntos. Esses caras que você pegou de base, assim, qual que foi o mais foda que você falou, "Mano, o cara é bom"? Eu peguei o Rodrigo muito novo, ele era sub-11 no Santos. E que tá no Rodrigo Real Madrid, né? É. Só que ele já era fenômeno. Era técnico do 13. Eu trazia ele pra jogar na minha. O técnico do 11 ficava bravo? Muito. Só que a cidade, cara, moleque, jogava no 11, jogava no 13, depois ia jogar futsal, depois jogava na praia, né? Criança. Mas ele era diferente já. Cara, no Inter eu peguei já alguns caras já em fim de carreira, o Anderson, que jogou no Manchester, né? O Alex, que jogou no Corinthians, o Eia, né? O Canhoto. Aquele time do Inter que caiu, a gente teve o ano que caiu. Nos né, 3 últimos jogos, né? É isso, exatamente. A gente teve no pior momento da história do Inter, mas foi um aprendizado. Eu falo que em 3 jogos foi uma pós-graduação, assim, de entender um contexto de um clube gigante, entender até de formação de elenco. Uma coisa que a gente foi perceber, só tinha vencedor naquele elenco. Então os caras não sabiam administrar uma situação, tanto que eles estavam psicologicamente, eles não sabiam o que fazer. Cara. Aí você pega o histórico de cada um, pô, goleiro, Danilo. O cara já tinha sido vencedor pra caramba, desde a base do Corinthians, enfim. Aí lateral direito era o William, que tinha acabado de ser campeão olímpico. Zagueiro Paulão, tinha acabado de ser campeão de tudo na China, no Grêmio, no Cruzeiro. Aí o lateral esquerdo, quem tava jogando era o Alex, que era o cara que, pô, já tinha sido campeão da Libertadores do Corinthians. Anderson, do Manchester United. Porra, Nico Lopes. Sim, só cara vencedor. Aí você pega os caras, o Rodrigo Dourado, o cara foi sempre campeão de tudo na base. E aí, você tem que ter os guerreirinhos ali, né? Os caras que têm fome, os caras que estão... Carregar o piano. Né? Foi um aprendizado gigantesco, cara. Gigantesco. Mas peguei esses caras, eu tive a oportunidade de trabalhar com esses caras. Um jogador que eu participei muito do processo assim, foi o William José, né? Que hoje é um cara que saiu um pouco do cenário brasileiro, mas é rei na Espanha, né? Os times menores ali tá sempre bem empregado, tá rico, né? Jogou no Santos, no Grêmio, no São Paulo. Jogou aqui no Grêmio. Então, isso, foi aí que eu peguei ele. Teve nessa época, eu era moleque, né? Mas era meio psicopata de bola. Ficava na porta do hotel, esperava o busão sair, ia de moto atrás, pra ver onde os caras iam treinar. Sério? Eu ia na garufinha. Fantástico. Ia de moto, pô, assisti treino... Ó, tem umas resenhas brabas, eu assisti treino do Flamengo, do Grêmio Prudente, assistia direto. Teve uma resenha que... Ó, meu pai vai assistir isso aí, ele vai brigar com meu irmão. Meu irmão fazia cursinho de manhã. E aí ele e um amigão nosso, Canela, vamos faltar no cursinho, tá tendo treino do Botafogo no São Fernando. Vamos. Faltaram, foram lá assistir. Aí o meu irmão conversando, ninguém no São Fernando, 10 horas da manhã. Aí ele falou, esses gringos aqui vêm roubar, não sei o quê. Falou um negócio assim. O Herrera ouviu. E começou a resmungar. Aí ele falou, pronto, vambora, vai apanhar do Herrera. Ele falando com o Louco Abreu. Aí ele falou, quando que na minha vida eu imaginei que o Herrera e o Louco Abreu iam ouvir eu zoando os caras. Pô, mas assistia muito que isso. Oportunidade, né, que tive naquele momento. O futebol aqui. E uma vez eu vi o William José chutar um pênalti na rodovia no São Fernando. Nossa. Aí eu falei, não é possível, esse cara não vai virar profissional. Tinha um cavalo chutando, cara. Eu falei, não vai virar, esse cara não é possível que esse cara... Aí Real Madrid contrata o William José. Exatamente, cara. E a carreira dele é fantástica. Tá. Ele fez a vida toda na Espanha, tá sempre naqueles times ali, né? Sociedade e tal. Menor Paede, não pra Ibiza de vez em quando. Tá ruim? Tá ruim. Pedrão, chegou a hora. Chegou? Chegou. Faça as honras. A gente tem uma pergunta pra encerrar o programa aqui, que é sempre... A gente faz uma homenagem a um dos maiores entrevistadores que o Brasil já teve, que é o Abu Janra. Não sei se você lembra do programa dele na TV Cultura, ou Provocações. Sim. E ele encerrava o programa sempre com uma seguinte pergunta. Ademir Fessan, o que é a vida? Ótima pergunta, é verdade. Lembrei disso. Fazia. Cara, eu acho que a vida, como o próprio nome diz, assim, é você viver ela, viver cada momento. Eu vou fazer uma analogia até com o futebol, né? Eu tenho uma missão. A minha missão é poder ajudar aqueles caras que estão ali naquele momento que Deus me deu. Por um acaso, aqueles jogadores estão na minha mão. E quando eu falo jogadores, não é somente eles. É o Ronaldo que está aqui, os membros da comissão. Por um acaso, essas pessoas estão na minha vida. E acho que o maior
a maior questão, o maior prazer de viver é você agregar alguma coisa para essas pessoas pro resto da vida delas. Né? Isso é o que me satisfaz. O meu maior prazer é fazer o bem para as pessoas. É o meu maior prazer. E aí eu uso a ferramenta chamada futebol para fazer isso. Ganhar um jogo e olhar para a arquibancada e ver vocês sorrindo ali, cara, para mim não tem preço. De verdade, eu falo isso para os jogadores, não tem preço. Essa é a nossa maior missão. E as crianças, não sei se vocês repararam isso, mas eu criei uma identidade ali com as crianças, né, Ronaldo? Que tá aqui com a gente, o nosso assessor. Cara, fazia gol e ia comemorar com as crianças que ficam ali atrás. Fica um monte de moleque ali. A tal ponto de todo jogo eles ficaram me chamando. Né? Então tem coisas que ninguém vê. Por exemplo, eles ficam ali antes de entrar no jogo, eles ficam ali, né, para entrar com os jogadores. Cara, eu vou ali, brinco com eles, enfim. Cara, para mim, esses moleques crescendo, gostando do esporte, viu? Através do futebol, eu uso isso, para mim não tem preço. Então, viver, para mim, é desfrutar de cada momento e principalmente fazer o bem pro próximo. Consequentemente, vai vir para mim também. É isso. Então, agradecer pro senhor por estar aqui, né? A gente sabe Bima, tem toda a alguma? correria Rapidinha? que é. Tem perguntado da Bel Ferreira, eu sei, né, Bimael? Você fala do nosso time? No momento, você fala? Dá 3, você fala? Contra o São José, né? Cara, posso te falar? É legal essa pergunta. Eu gosto muito da psicologia, né? Sou fã. Acho que é o que eu mais estudo hoje é da psicologia do esporte. E tem uma hora que cansa. O Zé marcou tanto, mas marcou tanto a gente, que uma hora que cansa. Cara. Então, assim, os jogadores mesmo se olham pra eles e falam, porra, cara, tá fazendo de tudo. Lá no Prudentão, a gente 12 chutes no gol. Teve bola não entra, bola não entra. Aí o goleiro, quando passa, o goleiro vai lá e pega. Aí tem uma hora que cansa. Tem uma hora, não digo que faltou, mas que mentalmente cansa. Cara, aí entra o mérito do São José, eles conseguiram mexer com a gente mentalmente através de uma estratégia tática. Esse é o jogo, esse é o legal, né? Porque o mais legal do jogo é que às vezes a gente só analisa os 11, né? É natural do torcedor isso, a gente só analisa o nosso time. Pô, fulano jogou mal, fulano tá mal, nosso time tá mal. Mas você não tem que analisar 11, tem que analisar 22. Mérito do time. Então, um Todo jogo de contexto, né? estratégia, Futebol é problema, você tem que solucionar e criar um problema pro seu adversário. Perfeito, perfeito. O tempo todo. Então, cara, é um jogo mental fantástico. Não digo que faltou, mas que cansa, cansa. Cara, tá louco. Tá louco. É, muito, muito. E aí eu vou confessar uma coisa pra vocês, assim, chegou um momento no meio da viagem, cara, você não escutava um A. Escutava um A dentro do ônibus, o Ronaldo tava no ônibus com a gente. Ah, cara, velório. E se vive um processo de luto mesmo. Eliminação. Não... Cara, O que você falou lá no vestiário depois do jogo todo mundo entrou? Eu tenho por característica minha sempre dar um feedback tático, coisa rápida, 1, 2 minutos, que não tem muito o que falar também. Às vezes o jogador nem tá mais escutando nesse momento. Tá tão chateado, enfim. Mas eu dei os méritos pro São José. Eu falei muito disso. Falei, cara, nós não conseguimos mérito dos caras. E eu falei, rapaziada, a gente só tem que seguir. Fizemos tudo que a gente podia, não era para ser. Não tem muito o que falar nesse momento, tem que ser breve. E observar. Cara chorando de um lado, chorando do outro bravo. Tem sempre aquele que acaba o contrato e vai embora, faz parte. Faz parte. Acontece. Mas nesse grupo era minoria. Mas bem minoria mesmo. Talvez 1, 2. E agora, aqueles caras que estavam desde o começo, porra, Que vieram pra isso? Porra, dói mais. Dói mais. Aí chegaram aí e ficaram 6, 7. Dói mais. E tá ali, né, cara? Tá na sua mão. De repente escapa. E aí, no meio da viagem, um velório dentro do velório. No meio da viagem, a gente parou num grau pra ir no banheiro. Nesses postos, assim, que tem. Rapaziada, vou parar. Nossa vida continua. Tudo que vocês podiam, juntei os caras.
Vocês fizeram tudo que vocês podiam. Cara, nós vamos ficar 10 horas nesse ônibus aqui. Vocês só tem que agradecer e eu só tenho que parabenizar vocês. Quem quiser tomar cerveja, pode tomar. Quem quiser tomar, fica à vontade, né? Aí, cada um... E aí, os caras deram uma... Assim, caiu a ficha aqui. Cara, nós fizemos... Faz parte, cara. Faz parte. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas é a nossa vida. E você tem um time do outro lado. Mérito dos caras, mérito do São José e a vida que segue. Às vezes um detalhezinho desse faz a diferença na vida profissional do cara. Exato, né? Exato. Eu preciso ver isso. Aí entra o papel do líder. Né? Porque é muito mais fácil eu massacrar eles e também ir chorando e triste. Mas não, cara. Velho, olha aqui, vocês deram tudo. Olha o GPS e fala, pô, o cara correu 14, o cara correu... Cara, nós fizemos tudo que a gente podia. Não deu. E a vida segue. Bora. Agora é hora de descansar. Quer tomar... Toma, quer... Fica à vontade, mas vamos descansar e vamos voltar com tudo. Cara, e não deu outra. Os caras que voltaram, impressionante. Eles treinando aí. Voltaram, pô, até mais magro, cara. Coisa que geralmente não acontece em férias. Né? Então é fantástico. O Grêmio tá pronto para jogar a Copa Paulista? Tá pronto. Tá pronto. É uma chave. É um campeonato muito difícil. A Copa Paulista, eu já disputei 5 como treinador. Né? É um campeonato que só vem evoluindo. Os times perceberam que é um ótimo caminho para você entrar para o cenário nacional. Então, só vem evoluindo. Cara, olha a nossa chave. Olha as outras chaves, né? São 8 equipes de um nível muito alto. Muito alto, né? Então, assim... Mas nós estamos preparados, como eu falei naquele momento, para competir. Nós vamos competir. E isso é uma característica nossa também. Uma coisa podem cobrar da gente, o torcedor pode cobrar. Competir sempre. Vamos competir sempre até a última bola. Sempre, sempre, sempre. Acreditar sempre. A gente vai dar o nosso máximo. Isso pode cobrar da gente. E a gente vai estar lá torcendo, Pedrão. Vai. Firme e forte. Também. Importante, importante. E quem tá Estaremos sempre com lá. a gente vai continuar com a gente. O Tracel, nossa assistência Nunca falha. técnica de celular aqui do Prudencast, do nosso querido Inclusive, amigo já eu vou Maurício bater uma Caldeira. bola com o Maurício. Ah, é? Jogar uma bolinha com ele. E ele tá jogando bem ainda? E como? Muito. É. Meu centroavante. E você, tá jogando do quê? De pontinha ali, né? Que Servindo. isso? Seu tornozelo, Precisar de alguém lá. tornozelo tá bom? O elenco tá curto. Tornozelo tá bom ou não? Falar com... Tá bom o Agora, tornozelo? Tá 100%. Você tem registro no BID? Não, ainda não. Não. Ainda não. Então, senão Mas já ia adiantar o processo. Obrigado a todo mundo Valeu. que esteve aqui hoje A com a agência gente. Kender professor também, nosso Cesar, patrocinador. esteve aí com a gente. Deixa nossas redes sociais, Fessan, pode deixar a sua rede social, onde a galera pode te seguir. Acho que o mais próximo, assim, que eu tenho de todos é o Instagram, né? É Ademir Fezan. Né? Com um Ademir S Fezan. só. Com um S só. Coloquei 2 S aqui, Ronaldo. Acredita nisso? Faz Falta- parte. Faltou mandar mensagem pro assessor de imprensa pra perguntar, né, Fábio? Verdade. Mas acontece. Aham. Mas agradecer o Bima que esteve mais um episódio aí com a gente. @o Abimael Vieira. Ronaldão que fez aí o intermédio com a gente. RN01, O monstro das guarda-redes número 1 Guarda-redes. Prudente Região. um dos maiores. Ó, campeonato de imprensa aqui, goleiro a gente já tem. Já tem. Pra agradecer. Falar pra vocês seguirem as redes sociais do Grêmio Prudente também, né? @Grêmio Prudente Oficial. E a gente... Qual que é o primeiro jogo aqui? 8 de julho? Não, Dia 1º primeiro. de... Aqui- sim. aqui em sim, Prudente, comercial. né? Perfeito. 8 de julho, 16 então horas. esperamos, né? Nos encontramos lá nas arquibancadas do Prudentão. Nas bancadas do Prudentão. Nas Estaremos por lá. bancadas, na cadeira cativa. Segue a gente lá, às vezes a gente dá umas cornetadas de futebol também no nosso Instagram lá. O @Fala Pedro Reis, o do Fábio, @Fala Fábio Reis. Não E só precisamos bater a meta, né, Pedrão? Até 31 de agosto, quantos? 3 3 mil. mil. Certo? Beleza, a gente vai conseguir. E se você tá acompanhando a gente pelo YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, mande pros seus amigos. Se curtiu essa resenha de futebol, também falamos muito sobre futebol aqui. Tem muita coisa legal que dá pra tirar. Então mande pra galera. Comenta aí, que você aproveite. gostou, que você não gostou, né? Já, né, se você quiser comentar também qual escalação você colocaria É, do Grêmio, dá né? uma cornetada. Tem muitos jogadores novos que a gente não conhece ainda, né? Sim, Como sim. que joga e tal, mas já dá pra ir comentando aí e cornetando. É isso, gente. Brigadão. Quiser cornetar a gente também, pode cornetar.
Fã ou hater, a gente não liga. Comenta, o importante é o engajamento. Vambora. É sobre isso. Tchau. Valeu, gente. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Dance, dance.